Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019. Está no ar mais um Lado B do Rio. Eu sou Alciso Canete, diretamente do estúdio Olga Gutmann Benário Prestes, aqui em Berlim, mas do lado bom. E dou meu olá aos panelistas desfalcados. Por que aconteceu? Tinha comprado a passagem pro Fagner, né? Era Rio-Paris, Paris-Berlim. Mas ele, de alguma maneira, foi parar nas Ilhas Canárias. O que aconteceu com ele, Fagner, Daniel Soares? Eu acho que ele pegou o avião errado, né? Você sabe que o Fagner é um pouco enrolado com esse negócio de aeroporto. E aí ele viu, tinha um A330 e um ATR-42. Ele pegou o ATR-42 e, de alguma forma, foi parar em Las Palmas. Deve estar visitando a casa do Saramago nesse momento. Acho que é golpe. Ele deve estar chorando na casa do Saramago. Eu acho que isso foi golpe, hein? E aí, Daniel? E aí, Caio? Isso é golpe? Bom momento aos ouvintes. O Fagner é enrolado, né, cara? É capaz de, sei lá, ele querer ir pra Berlim, né, vir pra cá e ter parado na Bahia, por exemplo. Ele é bem enrolado, então, enfim. No interior da Bahia. E ele tem medo de avião, então é complicado. Vai rezando o caminho inteiro. Um bom ateu, Fagner. Ele falou que foi rezando. Ele é ateu que reza só no avião. Não existe ateu. E jogos do Fluminense. Inclusive, tem aquela expressão, né? Não existe ateu quando o avião tá caindo. Pro Fagner é quando tá entrando no avião, não tem problema. Bem, eu tô com uns recadinhos aqui pra dar, bastante recado aqui, da galera que mandou aí. Mandou não, né? Pediu pra eu mandar abraços. Mas antes eu tenho algumas indicações. Nossos momentos jabás, né? Estão ficando legais. A galera do Midcast, o Vitor, que é o apresentador do Midcast, ouvinte nosso, fez um programa muito bacana sobre o 150 BPM, o funk 150 BPM, que é esse funk aí da galera que gosta, né? Do trem-bala, do baile da gaiola, essas coisas. E o Yuri Eiras, meu parceiro, ex-colega de trabalho também, participa, é um estudioso, jornalista do tema, gosta de vai atrás de pauta sobre isso. Então o programa ficou bem legal, ouviu o programa, ouviu o Midcast. Então acessem aí, tem no Spotify e tal, o último episódio sobre o 150 BPM. Falar também das meninas, da Juliana Caselli e as duas meninas também que estavam com ela, do Cachaça Que Tu Quer Toma. É uma menina que vende, né, cachaça nos blocos. Eu tava lá, fui pro Rio, né, semana passada, estive no Meia, e aí rolou o Orquestra Voadora lá e tal. Aí ela tava vendendo, e um amigo meu falou do meu podcast, por um acaso assim, ela, nossa, eu adoro o Lado B do Rio, é você mesmo e tal, Caio e tal. Aí foi, tietou, nossa, me sentiu... Ganhou cachaça? Não ganhei não, paguei. Aqui, nossos jabás são todos pagos. A gente não faz jabá de nada. É bom deixar isso claro. Deixar isso claro. A gente não... Só quem paga a gente é o ouro de Moscou. E mesmo assim, enfim, deixa pra lá. Então, mandar um beijo pra ela, né? Ela realmente me tietou, fiquei bem sem graça, porque eu não tô acostumado com isso. Mas é bacana porque é um reconhecimento, né? Não é algo que eu criei, né? É algo que a gente fez junto e que tá dando certo, foi bem bacana. Então um beijo pra Juliana. O Caco do Cacofonias, né? Do podcast Cacofonias, a gente tá aí em busca de estúdio. Então estamos testando vários estúdios. Porque às vezes tem convidado que não pode pegar um voo para internacional, né? Tem que gravar no Rio, não tem jeito. Tem convidado que pede carona para voo internacional. É complicado. E aí, ele ofereceu estúdio também, enfim, infelizmente a gente não pôde gravar lá, mas queria agradecer a ele. E aí queria mandar aqui alguns alôs da galera que me adicionou no Facebook, Instagram e tal, e mandou pro meu pessoal. O Social Media não abriu a sessão de abraços, talvez semana que vem ele abra, mas aí o Vander Bertiotti e a Fernanda Seben, ou Seben, não sei, da UDESC, né, na Universidade de Santa Catarina, mandando um abraço para eles. A Vivian Paixão e o Vitor Castro. O Vitor Castro disse que indicou, né, pra Vivian ouvir o Lado B. O Vitor, que é meu parceiro lá de Maria da Graça, lá da região também. A Amanda Gaspar, o Rodrigo Peters e o Cristiano Diomedes, que são de Bauru e Lençóis Paulista, interior lá de São Paulo, também pediram um abraço. Então tá aí o recado inicial. Bom, a gente não sabe o que o Fagner vai falar, na verdade, porque ele tá gravando, ele vai mandar isso em pós-edição, mas ele pediu para deixar um espaço para mandar um recadinho para ele, porque ele tá muito chateado de ter errado o voo dele. Alô, amigos, aqui é Fagner Torres. Mais uma semana que eu, infelizmente, não posso participar do nosso programa, do Lado B número 90,
mas é por um bom motivo, né? Eu estou diferente dos meus amigos que estão em Berlim Oriental. Eu estou no Brasil, estou na Bahia, onde estou fazendo uma imersão de trabalho junto a comunidades remanescentes de quilombos, né, mais conhecido como quilombolas. E é um trabalho que eu preciso fazer uma imersão por um tempo e eu vou ficar aqui os próximos dias. Então, infelizmente, não vou poder participar do programa de hoje, mas espero estar de volta na semana que vem, como de costume. Bom, meu recado é um programa num dia importante, né? Muita coisa acontecendo no Brasil, infelizmente, nenhuma delas positiva, né? A gente está passando por um momento muito delicado historicamente. Hoje é dia 14, dia em que esse programa foi gravado, né? Completa-se 11 meses do brutal assassinato da nossa companheira Marielle Franco, um assassinato até o momento sem solução, né? Um assassinato político, né? Motivado pelas convicções e pela atuação política da nossa companheira, que era uma mulher negra, comunista, feminista e homossexual. Então, motivado por tudo isso, e mais ainda a própria atuação parlamentar, infelizmente nossa companheira foi tirada de nós, e até o momento o Estado brasileiro, da mesma forma que a fuzilou, né, o braço do Estado que a fuzilou, e o braço do Estado que deve dar respostas a esse acontecimento brutal, até o momento não tem nenhuma resposta contundente para dar a todo mundo que, obviamente, por motivos humanos e éticos, se interessa pela resolução desse caso, né? Uma semana difícil também, governo Gonzo enfrentando seus primeiros escândalos, a continuação dos escândalos. Não é novidade, já debatemos isso nesse programa já algumas vezes. O que está acontecendo não é nenhuma novidade para nós. Cabe ficarmos atentos, né, aos próximos acontecimentos. Queria, mais uma vez, também lamentar, antes de passar de vez a palavra aos nossos amigos, lamentar e também um outro acontecimento muito difícil e brutal que aconteceu nessa semana, que foi o falecimento do nosso colega de profissão, vamos dizer assim, Ricardo Boechat, né? Boechat é uma figura com a qual eu concordava pouco, né? Acho que muitas vezes ele colocou o dedo na ferida corretamente em determinados assuntos, mas também acho que em alguns momentos o próprio discurso dele colaborou para um certo ódio à política no Brasil. Mas esse não é o momento, né, de falar sobre isso, é o momento realmente de lamentar a forma como se deu o falecimento dele, uma morte muito brutal, que entristeceu muito a mim. Fiquei realmente bastante chocado pelo acontecimento, porque por mais que não concordasse com muito do discurso do próprio Boechat, é uma vida humana que se perde, e uma vida humana que tinha valor, né, que durante os seus quase 40 anos, se não me engano, de profissão, tentou desempenhar da melhor forma, né? E que também se colocou algumas vezes contra essa condição bárbara que se encontra o Brasil no momento. Então, queria lamentar a morte do Boechat, dizer que o rádio, no rádio, principalmente aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, ele era uma figura de referência,
né? Então perde muito com a falta dele. E dizer que semana que vem vou estar de volta. Eu espero que... acho que semana que vem estou de volta, tenho quase certeza que sim, mas enfim, pode ser que não, mas quase certeza que sim. Espero que as notícias sejam melhores do que as dessa semana. E é isso, um grande abraço, curtam bastante o programa. Hasta la victoria sempre. Bom, a gente tinha um plano de pauta para hoje, mas porque o Brasil vive num furacão de merda interminável, a gente não consegue falar da gente, falar da esquerda, falar do que está acontecendo, porque o governo faz muita merda. Então, para a gente poder ficar em dia, deixar vocês atualizados de todos os problemas mais recentes do que estão acontecendo, vamos ter que fazer um episódio back-to-back de roleta da pistolagem. Mas, dessa vez, uma roleta de pistolagem menor, né? Uma roleta sem pistolagem, já que o nosso pistola Uma roleta do mor... estilingue. O nosso pistola mor não vai estar aqui. Então é uma roleta sem pistolagem. Uma roleta técnica vai ser... A gente vai começar agora e vai fazer uma roleta de mais ou menos 4 horas e meia, estilo xadrez verbal. Solta a vinheta aí a mim. Porque ele não se envergonha de falar a minha palavra como ela é. Ele não coloca remendo na minha palavra. Ele não arranca uma letra da minha palavra. Reeleito deputado federal no ano passado, Jean Willis, convidado lá do B número 75, apenas 15 números atrás, abdicou de seu mandato por conta das graves ameaças e constantes ameaças sobre sua vida e sobre a vida de sua família que ele andou sofrendo. Alvo de uma campanha difamatória extremamente raivosa, Jean era o deputado necessário para o campo progressista, mas sua vida certamente vale mais. Enquanto isso, essa semana o STF começou a votação da criminalização da homofobia e, bom, é um debate muito extenso, onde se vê o debate técnico e o debate baseado em fundamentalismo religioso e sobre o direito de difamar a sexualidade alheia. Criminalizar traz algum avanço no combate, Alcísio Canete? Alcísio Canete responde. Eu acho uma boa para o Alcísio responder mesmo. Olha, tecnicamente, no caso. É um debate que deve ser dividido em 2 esferas. Eu vou chamá-las de esfera Luciana Boatê e esfera Gabriel Divan, que foram os que melhor escreveram sobre isso no Twitter. Primeiro eu vou falar sobre o ponto da Luciana Boatê, que eu acho que é muito importante. Ela fala sobre o direito do STF de legislar sobre uma pauta. Que essa é basicamente a trama inicial. Pode o STF, ao ver que o Congresso se recusa a legislar sobre algo que está previsto na Constituição, legislar por cima, basicamente, e de acordo com a visão dela, com a qual eu tendo a concordar, é de que ver o Congresso, ver o STF legislando sobre um tema que a gente acha, pô, legal, pode ser legal, não pode não ser legal, mas você achar que é um tema, vamos lá, progressista, a gente fica feliz. Mas se o Bolsonaro tira a PEC da Bengala, te troca 4 ministros e começa a, sei lá, por exemplo, relativizar a pena de morte no Brasil, a gente vai achar legal? Não vai achar legal. Precedente, né? E assim... E aqui no Brasil, né, é aquela coisa bíblica, né, que o Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no negócio do alfinete do que um rico entrar no vale do buraco céu, da agulha. do buraco da agulha. E aqui no Brasil, assim, é mais fácil você passar um precedente, né? Você abrir um precedente do tamanho da cabeça de uma agulha, passa o camelo inteiro. Passa o camelo inteiro, O Brasil, de fato, onde abre a porteira, não pode deixar nenhuma porteira aberta, que aqui é um perigo. O país do casuísmo. É o país do casuísmo. Inclusive, casuísmos que serão muito abordados em outros temas do dia, porque teve casuísmo pra caralho essa semana. Hoje foi semana devia ser roleta da hipocrisia, porque tá foda. E aí tem esse ponto. E aí tem o ponto da... É uma solução jurídica razoável criminalizar algo para resolver um problema? Vamos lá. Criminalizar algo resolve alguma coisa? Não. Isso já é fato. Prender as pessoas não resolve. Cara, tudo que você... Assim, se você tem um mínimo de estudo em criminalística, você sabe que a merda não funciona. Então, qual o ponto de criminalizar? Uma lei anticrime impede as pessoas de fazer crime? Assim, todos os crimes só são crimes porque eles estão previstos em lei, certo? Então é bom, assim... Eu acho que o Sérgio Moro faltou essa aula aí, acho que é a segunda aula da faculdade. Enfim. O que acontece é o seguinte...
Mas a lei... Como é que eu posso colocar isso em palavras? É um pouco difícil, que eu tinha pensado como eu ia falar isso, mas, enfim, o jet lag. Mas o que acontece é o seguinte, você tem que ver que a gente tem um Estado... Todo crime é político, certo? É um ponto do... Sim, isso é que importante. o Zaffaroni fala muito isso. Um jurista muito famoso argentino chamado Zaffaroni. Todo crime é político. Então, o definir o que é crime e não é crime é uma decisão de política criminal. Então, por que a gente decide que, sei lá, roubar uma barra de manteiga no mercado é um crime que às vezes as pessoas passam 8, 10 anos preso, que é inclusive maior do que a pena máxima de furto no Brasil, e a gente não pode ter uma previsão legal para, pelo menos, trucar as pessoas que querem ser abertamente homofóbicas e ganhar palanque em cima disso, e ganhar vida em cima disso. Tem gente que ganha vida em cima de ser homofóbico, de ser filha da puta, de ser... E assim, eles ganhavam vida em cima de ser racista, e aí criminalizaram o racismo. E aí, agora eles partiram pra homofobia. Não, e não por acaso, quem defende... Não por acaso a gente não vê mais gente fazer piada como fazer com o Mussum na televisão. Não, e outra coisa... Então assim, pode não fazer uma diferença, a prisão não faz a diferença, mas nesse caso, o tipo penal, por gerar uma sanção financeira nessas pessoas, gerar aquela coisa do cara ser condenado, gerar o constrangimento, acaba com que evite com que pessoas ganhem a sua vida sendo homofóbicos profissionais. Não, e outra coisa, essa questão da criminalização da homofobia, quem é contra a criminalização, a gente vê bem isso, né? Ele não é contra tecnicamente, porque não quer criminalizar. É contra para poder discursar, continuar o discurso, principalmente, né? Continuar os discursos homofóbicos. Então, assim, esses Silas Malafaia da vida aí, principalmente os pastores fundamentalistas... É gente que diz que viola a liberdade religiosa Eles dele. não estão preocupados se o STF vai ou não legislar. Eles não estão preocupados se criminalizar vai prender mais gente pobre, preta ou não. Eles estão preocupados com a liberdade deles, a liberdade entre aspas... Ganhar a vida em ser homofóbico. De ganhar a vida em ser homofóbico. E isso, aí entra a grande questão para mim, que essa pauta é mais uma pauta que é uma pauta de marcação de ponto. Ou seja, a criminalizar não é a solução para nada, pode causar problemas a longo prazo em sistema carcerário, etc, etc, etc. Não, mas não vai ter pena de cadeia, né? Mas mesmo que não prenda, a questão toda é a seguinte, é tudo que acarreta a criminalização. Que enfim, eu tenho por base não criminalizar nada, ou tudo pelo menos, né? Senão daqui a pouco é tudo criminalizado. A questão toda que eu acho, que eu tenho pra mim, que isso é uma marcação de ponto importante. É saber quem tá do outro lado. E aí é o tipo da pauta, e o Daniel fala muito isso, que é a tal da agenda comum. Então acho que a gente tem que correr pra gente entender contra quem a gente tá lutando. Então quando a gente quer criminalizar a homofobia, não é porque a gente só quer colocar pastor na justiça. É porque também esses caras estão do outro lado. Esses caras querem que continue assim. E assim, então a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. Não é o ideal, mas já é um passo. Por exemplo, um contra-exemplo, que o pessoal do Escola Sem Partido ensina como é que processa professor subversivo. Entendeu? Porque assim, pega, não, tem que citar tal artigo, não. Para poder... não importa se ganha ou se perde, o importante é constranger. Então tudo bem, não importa se ganha ou se perde, o importante é constranger esse filho da puta homofóbico também. É isso. Essa é a minha visão. Eu acho que o Luciano Botet tá certo do ponto de vista legal, mas acho que já que virou passeio, e a gente vai ver ao longo desse programa que virou passeio, se você formar em direito no Brasil, meus pêsames, me dá um abraço. Acabou, aqui. Já era. Porque virou palhaçada. Quando tiver uma nova república, a gente senta de novo e tenta levar isso a sério de novo. Então, essa porra pra mim já virou passeio, não levo mais a sério, e do ponto de vista pragmático, eu acho que tem um valor muito grande. Queria falar só um pouco do Jean, né, que puxou o assunto. A reação, de forma geral, ao ato dele comprova que ele está certo. Porque se você olhar a repercussão por aí, fora da nossa bolha de esquerda, é de viadinho fujão para baixo. Não, a gente achou que fosse mentira, por exemplo. Sim, não. É por isso que eu falei, de viadinho fujão para baixo. E quer aparecer e no fundo, por aí vai. No fundo, eu acho que, assim, ele conseguiu constranger o governo de uma maneira que ele, no mandato inteiro dele, não conseguiria. Esse é o meu segundo ponto. De uma certa forma, ao se autoexilar, e isso ser manchete em vários jornais no exterior,
ele acaba fazendo mais barulho do que ele faria dentro do parlamento, considerando os limites de uma bancada de 10 deputados que o pessoal tem, e se juntar todo o resto da esquerda... Dá 120. Dá 120 em 513, e eu acho que talvez tenha pesado na decisão dele o fato do primeiro suplente do pessoal do Rio de Janeiro ser o Davi Miranda. Também. Que é alguém que vai levantar que é igualmente as mesmas... um LGBT assumido. Isso. E que vai em mais ou menos as mesmas pautas, né? E aí seria um caso, num primeiro mandato, sem o desgaste que o Jean acumulou nos últimos 2 mandatos, Sim. tanto para a direita quanto para a própria esquerda, né? Por N motivos que nós discutimos no lado B 75, houve lá. Eu inclusive, sobre o Jean, né, acho que é importante dizer... O primeiro de tudo é que é uma pessoa preocupada com a sua própria vida, que já é o motivo suficiente para você se autoexilar, para você desistir de alguma coisa. E ainda ajuda a gente a conseguir exílio no futuro também. A sua vida é o mais importante, ponto. Né? Agora, o que vem a reboque, que foi como o Daniel falou, a questão de levantar essa bandeira internacionalmente, ou seja, chamar essa atenção, é uma forma dele também, ele vai continuar lutando por tudo isso, de longe, lecionando, porque ele é professor, e de repente escrevendo artigos e outras iniciativas de longe, também isso expande a luta dele, ao mesmo tempo. Agora, até eu comentei num tweet do Carapanã, da entidade Carapanã, famosa no Twitter, sobre isso, ele falando, gente, o básico é isso, é a vida do cara, é o motivo suficiente, ponto. O resto, se tá chamando atenção, se não tá, se vai enfraquecer, se vai fortalecer a causa, isso é secundário. A gente não quer, e a gente já falou sobre isso nos programas passados, nenhum Marte, né? A gente não precisa de outras Marielles e etc. A gente precisa de alguém vivo para lutar pelas causas que são de merecimento. Até porque, é o que eu venho falando aqui há muito tempo, no Brasil, a maior resistência, a maior revolução é se manter vivo. Então, o Jean, é óbvio que ele fez certo, e eu tenho certeza absoluta que ele vai continuar ajudando as pautas que ele levanta, que não só da LGBT, mas outras pautas de minoria também. Eu acho que ele vai continuar ajudando, e isso é importante, é um rapaz jovem, né? O Jean tem o quê, 40 anos? Não tem, deve ter uns 42, 43 por aí. No máximo. Então, assim, a gente precisa dele e dele com vida. A gente não precisa de estátua, não precisa de nome de rua. Até porque, já né? chega se nem o Chico Mendes, Marielle, que é um herói nacional, pois é, consegue descansar em paz? A gente está vivendo um revisionismo muito forte. 45 em março. Ele parece até menos. A gente está vivendo um revisionismo muito forte para deixar o Jean morrer, ou outro qualquer, e depois já vira um Marte da luta. Não existe isso. Pois é. E como o assunto Chico Mendes vai voltar ao programa, mas agora vamos passar pro round 2. Após uma guerra entre facções na região do Catumbi, na zona central do Rio, uma operação do BOPE deixou 15 mortos no Morro do Falé, Coroa, Fogueteiro e Prazeres. A ação foi a mais letal em 12 anos e assassinou 10 pessoas em uma casa de uma moradora, algumas delas já rendidas e com relatos de tiro nas costas, aquela coisa toda. Facada. De facada. De gente aberta com a barriga aberta, né? Pois é. A Defensoria Pública da União, o que chamou a atenção na matéria, fala em chacina e considera ir a entidades internacionais. Começou a política de mira na cabecinha e fogo. Começou, né? Acho que isso tá bem claro. O fato de ser ação mais letal em 12 anos da PM do Rio de Janeiro. Não não é da polícia de Londres. Eu acho que isso tá bem claro, né? Inclusive, o que chama mais atenção dessa letalidade e dessa forma que foram mortas, né? Numa troca de tiro. Quando a gente sempre acha que é troca de tiros, né? A gente vê outro tipo de corpos espalhados, dinâmica. Né? De dinâmica. Não precisa ser legista, nem... Troca de tiros com 10 no mesmo cômodo. Com o mesmo desde como cômodo, de costas, etc. Então, assim, não foi isso. E mesmo quando a gente via até Sérgio Cabrais e garotinhos e etc., pezões da vida, terem algum tato na hora de falar sobre isso. Pudores. Né? Porque a polícia ela não tem capacidade de julgar uma pena de morte que não tem no Brasil. E aí, nosso governador Auschwitzel, né? Como bem denominou o Fagner... Cada vez mais merece o nome, né? Eu acho que a gente ficou bem claro. Inclusive, tem um colega, o Rodrigo, que ele não gostou que eu usei o Auschwitzel. Não sei se ele é porque ele é judeu e tal. Ele ficou meio assim...
O que eu posso dizer para ele é que assim, a brincadeira, entre aspas, não é obviamente com os judeus, né? É com os nazistas. Não, e não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu acho que é isso, né? Até falei com ele, falei, cara, ele tá cada vez mostrando esse lado. O Witzel tá cada vez mostrando os traços de genocida. Primeiro de psicopata ele já tinha mostrado. E o que chama mostrando genocida com a plateia. O que chama atenção, para mim, é isso, né? Não é que isso sempre existiu. A gente está falando disso há 2 anos e meio, né? 3 anos vai fazer. Outras entidades falam há 20, 30 anos. Só que agora é aquilo. Os caras estão com a caneta e perderam qualquer pudor de defender. Então, acho que o Witzel falou que foram abates de terrorista, que é uma expressão que ele usa sempre, assim como ele usa do mirar abate de bicho, né? E de terrorismo, né? Ou seja, acho engraçado, eu não sou nenhum técnico de política internacional, mas também remete a exatamente como os Estados Unidos e as outras potências. É a desumanização das pessoas. E como eles criam o mesmo mito. Eles usam exatamente a mesma expressão que os Estados Unidos usou, por exemplo, para invadir diversos países, a caça de terroristas, né? Então, assim, eles repetem essa tática, que me chama muita atenção. Apesar de não surpreender. Inclusive, assim, é porque a gente vive num país que a justiça não existe, né? Como já foi citado anteriormente, será citado em todos os blocos desse programa hoje. Mas, assim, a família dessas pessoas devia processar ele e mandar provar que eles são terroristas, porque terrorismo é uma ação muito bem delineada pelo direito nacional. Qual era o objetivo dele de subversão do Estado? Inclusive, é interessante... Enfim, seria uma boa, porque se fosse um país um pouco menos ridículo, dava pelo menos levar ele à falência no final do mandato. O que mais me preocupa no Auschwitz é o fato dele ser um genocida a céu aberto e sem limite com plateia. Com amplo apoio popular. Porque o resultado de 40 anos de Cidades Alertas e Gil Gomes e da Atenas é uma profunda bestialização da população em geral. Na sexta-feira à noite, que foi a noite do dia do massacre, que foi na sexta-feira à tarde, último dia 8, né? Eu peguei um táxi. E... Voltando ao aeroporto de Havana. Peguei um táxi, um amarelinho, do Rio de Janeiro. E ia passar ali pela zona do túnel Santa Bárbara, né? Que é imediatamente abaixo das favelas onde aconteceu o massacre. E aí tinha uma retenção. O cara falando, o bicho pegou aí hoje, tá aquela coisa, né, e tal. Aí a minha esposa falou, não, é um absurdo. O cara, não. Aí aquele taxista, você já espera que ele seja reaça, né? Mas esse foi com força... O mito do taxista reaça ele foi com força extra, assim. Ele era radical mesmo para um taxista. E engraçado... Ele era o Bolsonaro dos taxistas. Era o Bolsonaro dos taxistas. Mas ele usou exatamente esse jargão. Ele falou, mas vai fazer o quê? Vai deixar o terrorista na porta das pessoas? Já tá pegando. E não sei o que lá, já pegou. Porque é engraçado porque, assim, era bandidagem, era meliante, era vagabundo. É o terrorista. Vai deixar o terrorista com a arma na sua porta e não sei o que lá. Aí você fala, mas... Aí matou o número que se tinha na época, 6 dias atrás, no dia, eram 13. Aí, matou 13. Vai resolver alguma coisa? Amanhã vai ter outros 13 com a arma na porta das pessoas de novo. Mas tem que fazer alguma coisa porque não pode o terrorista, não sei o que lá. Enfim, a situação... Eu dava pra perguntar, o senhor tá mais seguro agora? É isso? Não, enfim. O senhor tá se sentindo mais seguro de passar aqui com 13 mortos? Por quê? Aí você fala, mas não necessariamente os 13, mesmo que você admita que tem que matar... Não, a gente tem que partir desse princípio. E não necessariamente os 13 seriam traficantes. Não, eu sei porque eu moro lá. Conhece todo mundo, né? Aí quando eu demonstrei algum conhecimento do terreno, porque o cara que pega o táxi vai pra Laranjeiras... Qual dos morros, qual dos lados. É playboy. Aí você começa a fazer perguntas específicas de quem conhece alguma coisa do terreno, o cara se enrola e você descobre que ele mora no asfalto ali embaixo. Na verdade, ele mora na Tijuca. Rio Comprido, no final da Tijuca, e ele coloca aquela autoridade. Eu sei porque eu sou de lá, que eles eram envolvidos, e não sei o que lá. E aí vem a frase matadora. Porque ninguém toma tiro à toa. Meu amigo, você mora no Rio de Janeiro, você ouve, você se informa minimamente. A gente tem a break news disso. Você não sabe que... Aí eu tive que lembrar o que veio de cabeça, né? Porque tem caso quase todo dia. Falei da menina Maria Eduarda, né? De Costa Barros. Costa Barros. Que tomou um tiro dentro de sala de aula.
E aí comecei a levantar a voz. Ele ficou contando, eu terminei gritando dentro do táxi. E eu não sou de discutir. Daniel não é o pistola do Normalmente grupo. e normalmente é a Luísa. Normalmente é a minha esposa, Ana Ana Luísa, Luísa, que briga com o taxista. Ela te deu E parabéns no final? ela ficou quieta, porque acho que ela se assustou com a... Ela com a viu minha depois de verde. tantos anos dela instigando o taxista e o Daniel não responder, ela se orgulhou. Ela, nossa, até que enfim o Daniel respondeu. Finalmente tem alguma coisa certa nesse Enfim, relacionamento. vou resumir aqui, porque senão vou se alongar muito. Mas aí, no final, ele terminou defendendo abertamente milícia. Porque, como a gente falou, Que é isso Bolsonaro... mesmo, é a linha. Não, eu falei, é tudo bandido também, Inclusive traficante. É associado com milícia, não sei o que lá. Aí vem aquela, Mas mas a milícia é melhor que o tráfico. Aí, bem, enfim, o resto você já É sabe. complicado. E aí, só pra dizer, né, hoje mesmo a gente é uma dinâmica diferente, eu vim conversando com o Cícero, mas hoje mesmo já teve um caso, uma menina de 11 anos que foi baleada na porta de um bar em Triagem, né, ali na Zona Norte, próximo Bar da mãe dela, porque deve ficar... Tá fazendo o que é na frente do bar, a menina? Pois é, Ela ainda foi tem passando da não, escola, pois é, não é, ainda não. tem isso. As crianças têm que desviar de qualquer coisa subversiva. É isso. Mas enfim, morreu e ao que parece, foi uma ação do 3º Batalhão lá do Meia, que Coibindo roubo de respondeu a um carga. chamado de um roubo de carga, e aí parece que teve troca de tiros, enfim. E é uma outra Porque a dinâmica. carga é mais importante. Isso aí Não, e é aquela coisa. Essa, só para completar, Daniel, essa é uma outra dinâmica de segurança pública, não é a dinâmica do tráfico, do comércio, de gente ganhando dinheiro para matar esses jovens, é a dinâmica do patrimonialismo, a dinâmica da falta de preparo do serviço, falta de da segurança valorização pública, da vida falta humana, de valorização né, da vida, né? Mas também é uma pauta de segurança pública. O que eu queria falar sobre isso é que a polícia fala que nenhum agente tenha trocado tiro. A gente sabe que a PM, numa situação Não que vai ela, chegar lá mesmo que ela pra- não atire primeiro, ela não vai deixar de revidar. Mas, mesmo que a PM não tenha atirado, a gente não tá nem partindo acreditando desse na palavra, você fazer uma ação dessa na porta do Morar Carioca, meio-dia, num lugar que moram milhares de pessoas, num lugar movimentadíssimo, Triagem, pra quem não é do Rio de Janeiro, ou pra quem é do Rio de Janeiro não conhece, muita gente não conhece. Sim, bem é uma fica. região de entroncamento ferroviário. Triagem, tem nome de lugar cheio, Tem né? duas linhas de trem de subúrbio. Tem a linha 2 do metrô, no pedaço que a linha 2 passa mais cheia, porque ela já recolheu os passageiros pelo centro e Maracanã, e o pessoal não começou a saltar ainda, e é onde o metrô tá mais cheio. E tem avenidas movimentadíssimas, tanto de um lado quanto do outro da linha do trem, que são acesso ao subúrbio. O acesso da Zona Norte, mais próxima do centro e do centro, aos subúrbios que vão ficando um pouco mais distantes. Então, essa ação é temerária por si. É isso que o Alciso falou. Porque é em Triagem, porque é em Benfica, a polícia chega e troca tiro e foda-se. Jamais faria na E Via foda-se Nação. porque, não sei qual era a carga, mas sei lá, pacote de cigarro, eletrodoméstico, aí o caminhão, foda-se. o caminhão valia mais do que a vida da menina de 11 anos e de tantos outros milhares de pessoas que tiveram sua vida posta em risco. Tem que coibir o roubo de carga? Tem que coibir o roubo de carga. Mas você tem que fazer ações de inteligência, você tem que descobrir aonde vão acontecer, prender as quadrilhas quando elas estiverem Nos seus esconderijos. no seu sei lá. esconderijo, no momento de surpresa. E aí sempre repetindo, né? A maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro foi no aeroporto Galeão sem disparar nenhum tiro. Então você consegue desbaratar quadrilhas sem disparar tiro meio-dia em local de Assim grande como se movimento. recupera cargas, também não é ali na via. Combate à criminalidade não é Velozes e Furiosos. Mas só pra concluir esse Não, o bloco, pessoal acha que é. o bloco dos absurdos, tem uma matéria legal do Extra, legal não, né? Precisa do Extra, falando sobre os snipers em ação. Isso, O que aconteceu? Encontraram algumas seteiras, ou seja, lugares onde você coloca o seu caninho do seu fuzil pra fora pra dar pipoco, em cima da torre da polícia que dá no muro que dá para Manguinhos. Uma torre bem alta, deve ter lá pelo menos uns 40 metros de altura. Então é o que chamariam lá, você viu Bastardos Inglórios, é onde lá o nazista lá matou aquele monte de americano. Uma situação mais ou menos daquela. E aí estão dando tiros aleatórios nas pessoas. Aparentemente. Até agora temos um ajudante pedreiro ferido quando foi comprar água de coco, obviamente não tomou tiro à toa. Um porteiro da Fiocruz morto quando deu borracheiro, não tomou tiro à toa, queimando tem pneu furado. E um reformador de extintores que voltava da casa da namorada, que também foi morto. Também, né? Tá namorando por quê, né? E tem um mapa aqui. Que surreal isso, gente. No Twitter da Cecília Oliveira, @Cecília, que aliás, baita handle, tem lá o mapa, tem os pontinhos assim, você vê que são todos num padrão de dispersão em relação à torre, o que mostra que eles estão literalmente praticando tiro ao alvo com gente. É inacreditável isso, cara. E assim,
Cara, Tá acontecendo real. se colocasse uma torre da polícia, se você colocasse isso no arpoador, estivesse fazendo pipoca em maconheiro, quantos minutos ia durar essa torre? Cara, é surreal isso, cara, porque... É literalmente gente que pode ser morta porque foda-se, porque é preto, porque favelado não é gente. E assim, ele disse que ia fazer isso, né? Ele falou que ia colocar snipers, que os snipers trabalhariam assim. Não, e aí... E os snipers não errariam. Não, foda-se total. Não, o foda-se total porque não tem nenhuma justificativa plausível do ponto de vista do taxista que me conduziu do ponto na de vista de sexta-feira. matar bandido. Não tem. Por que essas pessoas foram alvejadas? Do nada, né? É estranho, A não surreal. ser porque tem psicopatas fardados com acesso a armas e... Eu tava falando com vocês hoje, né? É porque o cara tem arma, né? Sim. Ele atira porque ele tem arma. Basicamente isso, porque se ele tem uma arma, ele tem que atira atirar. porque ele pode. Ele quer, ele pode. Ele tem arma. Né? Não A vai dar nada arma é mesmo. feita pra isso. Ele não vai segurar a arma. Né? Tem que treinar, pô. Com alvo móvel é melhor. E é muito surreal isso, gente. É muito doido. E a gente vai ter que falar sobre isso mais. É legal o Extra ter falado, a Cecília, o The Intercept ter falado. Inclusive, a Cecília está convidada para vir aqui pro lado B. A gente tenta trazê-la já há algum tempo. Foi uma das pessoas mais faladas aí que o pessoal do Twitter botou. E eu queria também fazer um comentário. Vamos falar do filho da puta do deputado? Não, eu quero falar de coisa boa. O defensor público, segundo constou, né, segundo nossas fontes, o defensor público que está aí à frente desse caso lá em Santa Teresa não, lá na Falé, seria ouvinte nosso, né? A gente recebeu essa informação. Thales Arco Verde. Se é ouvinte, então, cara... se é ouvinte, cara, pô... Bota pra fuder. Bota pra fuder, parabéns. E também já está convidado. E obrigado pela audiência também. Só pra concluir, pra quem não entendeu... segundo consta, o bombadinho filho da puta que quebrou a placa da Marielle... Deputado estadual mais votado. Não é o bombadinho, é o outro. É o ajudante É o Barbadinho. O bombadaço, ele é Federal. deputado federal. Então, careca. Mas foi o bombadinho que guardou a placa, não Foi o menor, não. Então. Não, foi o outro, o barbudinho. Barbudinho pô, é Tijuca, inclusive. bombadaço e bombadinho. Ah, tá. Por isso. Foi o bombadinho, então. Não foi o Isso. bombadaço, não. O deputado estadual emoldurou a placa que ele quebrou. Esse é o tipo de ser humano que as pessoas elegeram. O nesse mais país. votado do Estado. E queria dar emoção que chama, né? Congratulações aos policiais que mataram essas pessoas aí a esmo. A esmo não, os que Santa mataram Teresa. as pessoas rendidas dentro É, do eu falei, O que fizeram basicamente um paredão, né? Então, um paredão deles pode, o nosso é crime contra a humanidade. Vamos seguir pro round 3. Enquanto a polícia mata preto e pobre a rodo no Brasil afora, representantes da fabricante de armas Taurus, a Forja Taurus, visitaram o Ministério da Justiça e a Casa Civil. O ministro Sérgio Moro, o bastião da moralidade, o homem mais íntegro do planeta, a pessoa mais honesta que já nasceu, entretanto, não quis falar do que se tratou a conversa, alegando que tem direito à privacidade. Tem direito à privacidade. Tem direito à privacidade. Não é que ele não quis falar do que tratou a conversa. Ele não quis nem admitir que tava. a conversa, mas a Casa Civil registrou. Porque se- o Onyx não tem esse tipo de pudor. Não, segundo a Casa Civil, não falou com o Onyx. Ah, tá. Que também não faz diferença nenhuma se falou com o secretário. Até porque Se o ele tem o Ministério WhatsApp do recebeu Onyx, a sei lá. demanda... É. Não, então, é importante o Onyx não admitir que recebeu pessoalmente, porque no Brasil esse negócio de você ser uma autoridade e receber demandas de empresas privadas tá dando cadeia. Por ato de ofício indeterminado, inclusive. Só quando o Sérgio Moro é o juiz. No caso, ele não, Não, vai... mas a Gabriela Arte também. Mas tem que ver se ela vai fazer com eles, né? É isso. Então, assim, Bom, sei lá, vamos por onde começar nesse bloco? Não, lobby de armas, né? Vocês querem falar sobre o lobby de armas? Eu quero falar sobre o filho da puta do Sérgio Moro. Cara, então... Não, mas Porque, assim, nenhuma proposta ele que tá o Sérgio ali- Moro tenha feito beneficia Taurus. Ou Mas não? não precisa, porque o fato de não ter provas que ele não tá no BC é a prova. Foi uma ironia. A gente poderia, inclusive, ler a sentença dele pra ele. Pra ele perceber que, né? Não, é surreal. Eu queria falar do lobby de armas, porque assim, a gente sabe que existe, né? A gente fala. E a gente fala muito, questão de lobby, a gente fala muito principalmente quando é congressista, né? Quando são deputados, senadores e tal. Dessa vez é um ministro, né? Não surpreende, obviamente, quem chegou lá, essa gente que chegou lá por meio do voto, apesar de ter, por meio de mentiras também, mas por meio do voto, em outubro de 2018, é representante da indústria armamentista, que é E a engraçado. Taurus está preocupado, porque assim, é bom lembrar que existe um embate de lobbies. Isso. Que tem o lobby do Eduardo Bolsonaro, que é o lobby da Sig Sauer, enfim, da Glock, dessas marcas gringas.
E tem o lobby local da Taurus que está bolada, que não quer perder Inclusive, se eu não me engano, teve um dia, não sei se foi na eleição, no dia seguinte da eleição, ou do anúncio de ministério, ou acho que da lei não, do pacote não. Um dia símbolo aí do governo Bolsonaro. Foi do decreto das armas, não foi? Não, acho que foi antes, não lembro. Um desses dias símbolos, as ações da Taurus despencaram. Despencaram não, né? Caíram lá um foi pouco. que vazou um áudio dele falando que ia abrir o mercado. Pois é, exatamente. Então, porque o lobby do Eduardo, e ele acho que nem se vazou não, ele fala abertamente isso. A ideia dele é abrir o mercado que a Taurus praticamente monopoliza, né, aqui no Brasil. Ele quer flexibilizar, As marcas nacionais mas são não Taurus é e pra Imbel. Taurus. E a Imbel, de acordo com meu amigo que é policial civil, inclusive é muito melhor que a Taurus. É uma marca de fato muito boa. Que a Taurus Mas a é Imbel uma vende no varejo? Ou Vende, é só pra mas polícia é que e as armas da exército? Imbel são bem mais caras. Elas são tipo padrão de preço de uma Glock. Então só compra quem tem bom senso. Porque você não quer tomar um tiro na própria perna ou da sua própria arma, por acidente. Enfim. Entendi. Então, isso é importante dizer também. Agora, sobre o Sérgio Moro, cara, eu queria que o Fagner estivesse aqui pra falar. Ele falar que ele é um agente da CIA. Não só isso. Ele é um crápula, né? Ele é um escroque que fez o que fez politicamente, pra ascender politicamente. Eu acho que, inclusive, ele faz essas coisas pra mostrar, tipo assim, eu posso. Meu tipo de gente pode fazer o que quiser. Eu acho que ele me passa uma impressão. O objetivo dele é ser nomeado pro STF na próxima vaga, ou ele pensa em voos mais altos no executivo? Eu acho que o ministro do STF contempla bastante ele, porque é vitalício, né? Um carguinho bom ali, fica ali, fala bastante. Né, que a gente vê aí tem televisão ao vivo? ministérios. Tem isso também. Os nossos ministros dão palpite de Ele é tudo. relativamente jovem, então vai ter uns 30 Ele é bem jovem, anos. então vai ter uns 20 e pouco, 30 anos, pelo menos. Eu acho que esse é o objetivo. Agora, eu não descarto, não. Enfim, ele ser um candidato à presidência, dependendo de que aconteça. É muito difícil da gente entender. Ele não dura 4 anos nesse ministério. Pois é muito difícil a gente entender. Eu até fiz a previsão aí de que, de repente, Não, mas ele seria só o primeiro pode, a sair. Ele só pode ser um candidato viável se ele não ficar os 4 anos. Se ele não ficar os 4 anos. Isso vai ser um desastre e ele vai ter que em algum momento romper com o desastre. Pois é. Mostrando, De preferência fui cedo, iludido. preferência cedo. Preferência cedo. E aí pega um carguinho qualquer aí de colunista de qualquer revista aí, Isto É da Vida, ou fica tweetando o tempo inteiro, e ele já vira, né? Vai ser youtuber, e ele já vira um pré-candidato. Não sei, mas eu não sei o que se passa na cabeça do Moro. Se botasse ele como youtuber, ele ia pra frente. Não, porque ele tem muito. Eu olho o Moro, exatamente. Eu olho a figura do Moro, é uma figura que eu acho muito sombria. Não, cara, ele tem o carisma de uma caixa de som, cara. Eu acho ele uma figura muito sombria, muito. E até nas declarações dele, eu acho. Até as declarações escrotas dele são vagas. Ele é uma figura que. Para um juiz não, para um jurista. Sabe o que é? O problema é esse. É que as pessoas tendem a achar que as pessoas que passam com alguns perfis são muito inteligentes. E nem sempre é o caso. Especialmente na época dele, era relativamente... Assim, pega um concurso de... Vou fazer uma coisa, quem estuda direito? Cara, pega um concurso dos anos 90 de direito e vê se você não gabarita a prova. Assim, era uma época que muito pouca gente se formava. Sim, o filtro era muito diferente. Sim. Hoje em dia, sei lá, de governo Lula pra cá, passando concurso pra juiz, procurador, promotor, é difícil. Mas nos anos 90 era bem fácil. Então tem muito imbecil com a caneta muito poderosa. E é aquilo, passar concurso também você não... tem que estudar pro concurso. Você não tem que estudar a vida, estudar não, a cultura geral. Claro que não. Mas é assim, ele é um escroque. Eu acho que você queria falar dele aí, eu só consigo pensar nisso. E é o pior tipo de escroto. Essa questão dele pegar literalmente o que ele usou pra condenar o Lula e na primeira oportunidade ele vai lá e faz a mesma coisa. Sim, mas ele pega o presidente dele e fala, não, mas o presidente é pro Lula. Mas virou passeio, ele não é gente. Virou passeio. E aí é onde a gente falou da prisão do Lula, do julgamento do Lula, né? Mas eu queria fazer um parênteses aqui. O Lula não tá preso pelos erros. A gente não vai falar sobre a esquerda hoje, a gente vai fazer um programa só pra isso. Não. Mas, cara, essa porra de Lula livre tá chato pra caralho. Só queria falar isso. Então, eu não sei, eu acho que... Isso não é uma pauta que leva ninguém pra frente. Então, eu acho que isso não pode ser... É uma pauta circular. Eu acho que isso não pode ser uma pauta principal. Eu acho que a gente não pode mais... O Lula não é o Mandela. PT, desiste dessa porra. Mas eu acho que é um ponto que a gente precisa marcar pra ficar pra história, sim. Eu acho que a gente precisa marcar esse ponto, porque é um ponto de virada, é um ponto que é simples. Se o Lula tivesse solto, a gente não estava vivendo isso. Estava vivendo outros problemas, mas não esse. Então, eu acho que assim, é um ponto de marcar, repito, de novo, eu vou falar a mesma coisa que eu venho falando, marcar posição. A gente está numa fase que a gente precisa marcar posição. Agora, obviamente que um partido como o PT e outros partidos que o cercam, não pode perder todo o tempo da vida com isso. Não pode achar que a vida não tem que andar porque o Lula
não podia estar preso. Não, o Lula está preso, é uma prisão política, sim, precisa de ser dito isso, sim. Vou repetir o que a gente está falando, mas não é uma pauta, não é algo que... eu acho que é algo que precisa ser lembrado, de repente, de mês em mês. Ou... Tá no palanque falando, você fala. Exatamente. Entendeu? São coisas diferentes. Tipo eu acho que não é... a gente quer reformar, não sei o quê, a gente vai abrir emprego, caralho, Lula livre, beleza. Tipo isso. E aí, isso distancia um pouco também... distancia do povo. O PT do povo, né? O povo, ok. Mas, eu repito, eu acho que isso não deve ser perdido de vista. Cara, o Freixo hoje foi acusado por gente do PT. O Freixo hoje foi acusado por gente do PT de ser um rompe-corda e tal, porque ele falou que o Lula livre não pode ser a pauta principal, cara. Isso é muito complicado. E, tipo assim, é uma parada meio óbvia. Porque essas coisas repercutem muito mal quando um cara do pessoal não pode falar e um cara nada. do mas fala. essa canonização Mas tá do Lula certo, preso, tá certo. um homem, o Deus em vida, cara, é foda. Eu não acho que seja canonização. E aí eu vou mandar um abraço para tem um ouvinte aí que Chevais deve estar xingando a gente agora. Chevais, Não, só o Alciso que ele tá xingando. Não. Eu vou falar um negócio aqui pro ouvinte que é o Fanfafo, @Fanfafogo, não sei o nome dele. Que ele me cobra, que eu passo pano pro PT, que eu isso, eu aquilo. O cara que defende Ciro Gomes, né? Então não preciso nem... Ouvinte, continua ouvindo a gente aí, mas pelo amor de Deus. E não é que é passar pano, gente. É dizer que isso precisa ser dito. A prisão do Lula é política. Ponto. Isso precisa ser lembrado. Até o Lula morrer, depois que o Lula morrer também, pra gente entender o contexto do que a gente está vivendo. Esse é um ponto. Agora, a vida continuou. A vida continua com o Lula preso. Inclusive pro PT. Que esse é um perigo muito forte. Que tem que se reconectar. Que precisa se reconectar. Ele precisa, inclusive, criar laços pro Haddad, que foi a figura que saiu muito fortalecida do partido. Então ele precisa colocar o Haddad como uma liderança. E aí, obviamente... O que você quer, Haddad? Qual vai ser o projeto de país do Haddad? Exatamente. Estamos em fevereiro e não sei. Até porque, até hoje mesmo, se o Lula fica solto e anistiado... O que o Lula quer fazer? Não sei. Exatamente. O Lula não vai ter um plano. Então, assim, eu acho que a gente precisa, sim... o PT, enquanto maior partido popular de verdade desse país, precisa rever essas pautas, obviamente. Isso é fato. Eu só acho que, assim... O discurso Lula livre, ele engloba algo que a gente precisa dizer sempre. Não, a gente pode falar sobre a reforma do judiciário, sobre como se... Porque aí. Assim, se a gente for parar pra pensar, o que levou o que aconteceu com o Lula, tem a questão política... por ele. Tem a questão política dele, e tem a questão da estrutura intrínseca do judiciário, que é um poder do Estado, que passou incólume pela transição da ditadura. Isso, claro. E ninguém fez nada, não, tá tudo bem, tá tudo... Passou pano por um terço do poder e achou que não ia acontecer nada. Isso é importante. É óbvio que aconteceu alguma coisa. Lá na redemocratização, perderam uma oportunidade de caçar uma galera, de aposentar uma outra e se livrar de um entulho. Claro, não, isso precisa ser dito, óbvio. Mas eu só trouxe essa pauta porque, assim, isso só não está sendo uma coisa mais urgente para a esquerda, porque está acontecendo na política atual uma coisa que o Napoleão fala, né? Que a esquerda é tão desorganizada que ela está conseguindo fazer o que o Napoleão falava em guerra, né? Fala assim, nunca impeça o inimigo quando ele está fazendo um erro. Então, a esquerda está tão desorganizada que ela não consegue impedir a direita de se degladiar. Então é sobre isso que a gente vai falar no round 4. O presidente do PSL, durante a campanha que elegeu o Bolsonaro, o advogado Gustavo Bebiano, ainda não explicou as denúncias de laranjas e esquemas no partido das eleições. Agora, jogado aos leões pelos bolsofilhos através do Twitter, o que eu acho fantástico, e aí? Cara, o primeiro? Assim... Ainda não caiu. Vamos falar sobre... A gente tá gravando aqui... Tá em fritura pública 24 horas. São 8h46 no horário de Berlim. Inclusive... De quinta-feira, não caiu. O Bolsonaro tirou uma foto bizarra, eu recomendo que vocês vejam, que era... Tem aquela foto de ministro no dia da posse. Então, como ele voltou pra Brasília, né? Ele não morreu, ao contrário do que rezem. E nem tava fazendo quimioterapia, ou não. A Catarina confundiu quimioterapia com antibiótico. Ele voltou ontem pra Brasília. Palavras parecidas. E aí hoje ele tirou uma foto cercado pelos seus ministros no Planalto. Só que os ministros de terno, obviamente, só que ele tá com um jalecão, uma calça largona. Cara, o Brasil doidou, velho. O Brasil doidou. E um camisetão de doente, sabe? Cara, o Brasil doidou. Casaco 2 números maior. E os ministros em volta, do lado esquerdo dele está o Paulo Guedes e do lado direito está o Bebiano. Bebiano de braços cruzados e cara de poucos amigos. Então, ele tá de levemente de lado. Assim. Já tem. Assim. Faixa preta de jiu-jitsu. Cara de amigas e rivales. Cara, eu acho que isso é legal falar, né? A gente fez algumas apostas aqui
Assim é o seguinte, como é que tá o seu bolão de ministério é uma coisa importante. Ele tecnicamente não é ministro, tem status ministerial. mas é ministro. Aí tem que ver as regras do seu ministro. bolão pessoal. Não é ministro. Entendeu? Primeiro E porque também tem tem outra status de questão. ministro. Segundo, que é um dos ministros mais próximos do Bolsonaro. E tem outra questão também. Terceiro, que essa secretaria, que ele ocupa, secretaria de governo, é isso? Secretaria Especial. Geral da Presidência. Essa secretaria foi estratégica nos últimos anos, né? Nos últimos mandatos. Foi ocupado por gente, se eu não me engano, era o Gedel, que era do Temer, que caiu. Eu não lembro. Eu acho que foi. O Miguel Rosseto foi da Dilma. Gente grande e tal. E é uma secretaria que é intimamente ligada ao presidente da República. Sim, ela E isso executa muitas coisas. Né? E isso chama a atenção porque o Bebiano, enquanto presidente do PSL, ele chegou lá para assumir o PSL. Tô vendo aqui a foto. O Bolsonaro tá mal, hein, gente? Bolsonaro, Sabe o que eu acho, Eu cara? acho que o Bolsonaro não vê a Copa América, não. Hein? Não vai ter abertura, vai ser o Mourão, hein? Eu acho que pra gente ter uma descontração... Tá mal o Bolsonaro, assim, já que ele quer se vestir de um jeito exótico, Nossa Senhora. ele podia contratar a filha do Dunga. E ficava logo chique. Os sugerimentos da filha do Dunga. E ficava chique, pelo menos. Retomando... Ó, errata, desculpa. Eu confundi. No Bebiano não está na foto. Está. O Bebiano já tá Bebiano. errado, né? Provavelmente quando estiver indo ao ar, o Bebiano já deve estar saindo do governo. É que, na verdade, o que acontece? Ele tá sendo, né... Vamos contextualizar. Ele tá sendo lentamente cozido, assim. O Bebiano foi um cara que se Ele tá apaixonou... sendo cozido naquela televisão de cachorro, né? Virado pra praça. Banho-maria. Todo mundo vê ele. Banho-maria também. O Bebiano se aproximou do Bolsonaro. O Bebiano era um fã do Bolsonaro. Advogado ligado ao Sérgio Bermudes. Sócio de um escritório, se eu não me engano, é o Sérgio Bermudes, que é muito grande, muito grande. O Bermudes já falou ainda. Já falou. Inclusive, pra referência, quem não sabe, eles ocupam um prédio da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. O Bermudes é uma... Enfim, tive amigos que trabalharam lá no Bermudes. E aí, ele se apaixonou pelo Bolsonaro e falou, vou ajudar. Acho que o Bebiano tava já em Miami, alguma coisa assim. Ele que fez ele que levou ele pro PSL, porque ele ia pro Patriotas. E aí... foi assim que Daci Louco virou candidato a presidente. E aí, o Bebiano assumiu o PSL do Luciano Bivar, né? O Luciano Bivar se afastou, Porque que é o foi candidato a dono. deputado. Foi candidato a deputado e se afastou da presidência, que é o dono ele é o dono, literalmente é o dono, fundou, um partido de ficou lá, aluguel, o partido ele dele. Ele alugou, ele arrendou pro Bolsonaro e pra essa horda de nécios aí. Sofreu uma grilagem. E o Bebiano era o presidente interino do partido, ou seja, era o cara que entendia o partido. Saiu aí essas denúncias de laranja, de pessoas que ninguém nunca tinha ouvido falar, recebendo tem dinheiro. muitas denúncias de que eles estão pegando as verbas de campanha das mulheres lá, que tinha a cota necessária, e o dinheiro simplesmente não ia para as candidatas, ia para outras candidaturas, e foi tudo para uma gráfica em Pernambuco que não tinha nem gráfica. E obviamente É uma gráfica que não tinha equipamentos gráficos. obviamente isso refletiu no presidente, né? Presidente do partido, né? Na época, e também no presidente da República, porque o Bebiano era um articulador muito forte. Aliado de primeira hora. Muito aliado de primeira hora, braço direito do Bolsonaro. Era o cara que esteve com o Bolsonaro em todos os momentos. Tem uma entrevista dele no UOL sobre a facada que é emocionante, gente. Poxa, leio, dá vontade de matar os dois. Mas é o Bebiano falando que o homem é muito forte, Então o Bebiano eu até entendo que o Bebiano seja um cara que meio que idolatra o Bolsonaro. E foi lá ajudar ele lá com todos os seus, enfim... E fazendo uma ligação importante entre o Bolsonaro, que sempre foi um pária, com a elite jurídica do Rio de Janeiro. Sim, entre outros. E elite empresarial. Entre outros. É bom lembrar que... sabe quem foi funcionária do Sérgio Bermudes muitos anos? A filha do Fux. A desembargadora Mariana Fux. Desembargadora Mariana Fux, inclusive, tem a melhor entrevista de emprego de todos os tempos. Procurem na internet, tem entrevista na Piauí, que é fantástica. Por essas conexões aí passam também um negócio que eu já escrevi sobre no site do Lado B, o primeiro suplente do Flávio Bolsonaro, que é o empresário Paulo Marinho. Ele é da mesma turminha. Sim. Então, assim, é interessante que, assim, muita gente acha que o Bebiano... Aí vem, o Mourão defendeu o Bebiano. Eu gosto dele. O Camarote... Eu acho que o Mourão tá defendendo sacanagem. Na verdade, se o Bolsonaro for falar A, o Mourão vai falar B, né? E o X. Inclusive tem um tweet ótimo que fala assim: o Mourão confessa, foi a posse doido de bala. O Mourão tá ele ali. Parecia. Ele tá ali pra ser a oposição. Ele tá fazendo mais oposição ao Bolsonaro do que a oposição programática. Enfim, Mourão guerreiro do povo brasileiro. Meu Deus. Mas isso a gente fala mais depois do Mourão. Isso é piada, tá, gente? Piada. E aí o Bebiano já foi defendido, segundo, acho que não sei se o Camarote ou o André Sadi, no G1, parece que os militares já estão correndo, abraçando o Bebiano, que estão assustados que, tipo assim,
Os Bolsonaros jogam muito fácil os leões, os aliados, né? Não, e e o aí- que aconteceu? Só pra contextualizar, pra quem não sabe, né? O Bebiano falou, não, tá tudo bem, não tem pressão nenhuma, eu falei com o Bolsonaro 3 vezes hoje. E o Carlos Bolsonaro, que é o Pitbull... Que é o administrador da conta? Vereador de licença... Vereador federal. Vereador... boa. Vereador ministro, né? Que frequenta lá o... Vereador com status de ministro. O status de ministro, ele simplesmente publicou dizendo assim, não, Bebiano não teve aqui, não. Bebiano não falou. Mas fica pior. E assim, que é engraçado, e acho que soltou um áudio também, Ele né? vazou um áudio do presidente da República no quarto de hospital. Falando, não posso falar não, tô ok, que eu não tô podendo falar muito não. Que é o Bebiano ligando pro Bolsonaro, enfim, uma loucura, né? Não, aí o Bolsonaro, a conta do presidente Retweetou. Bolsonaro, retweetou o Carlos Bolsonaro. Ou seja, ele pegou o celular e deu RT no outro celular. Mas o caralho, E eu queria mas não fazer- demite o ministro, chamou de mentiroso. Eu queria fazer uma reflexão aqui. Qual foi a intenção do Carlos Bolsonaro? Será que ele realmente Ele é quis burro militar? pra caralho! Ou ele falou assim, não, gente, é mentira. Agora que... Ih, caralho, falei que era mentira. Sabe, às vezes eu acho que isso pode Por que o acontecer. Bolsonaro retweetou? Então, É o assim... seguinte, o Carlos Bolsonaro é muito burro e ele sempre joga esse jogo do tipo, a mídia está tentando manipular vocês. Exatamente, aí ele Só que falou chega assim- uma hora que ele começou a se auto-manipular. Exato! Eu acho que Ele é um fantoche manipulando. Eu acho que ele quis, fantocheception. Ele acha que ele quis falar assim, não, a Globo tá mentindo, ele não teve aqui nada. Aí ele, puta que pariu, né? Instalei um caos. E Enfim, assim, o fato dos... Eu acho que os... e aí acho que agora a eu acho pressão que os aumentou pro os Bebiano ir militares estão embora. abraçando ele em grande parte porque eu acho que os militares não suportam os filhos do Bolsonaro. Não, e aí a gente vai falar isso pra sempre, gente. Isso Isso é estranho é um pra Frankenstein, caralho. É um Frankenstein. Essa parada do Carlos, principalmente do Carlos, que é vereador, é estranha pra caralho. É um Ele- Frankenstein. Não, mas tem a história que o Carlos, ele queria ser o secretário da Ascom, né? Porque ele é muito bom com redes Secretaria sociais. de Comunicação, exatamente. Porque ele é o twitteiro do pai. Eu tenho uns E clientes aí ele lá na chegou... agência que são assim, acham que são fodão também. Ele chegou a ter prometida a posição, mas Revogaram. o Jair foi desaconselhado, acho que até pelos militares também. Pelo bom senso. Vai dar merda, vão te chamar de nepotismo, nananã. E aí o Bebiano acabou assumindo essa posição próxima e parece que durante a campanha já rolou rivalidade por ele ser muito próximo. Não, da campanha você tá da falando. campanha. E o Bebiano convenceu a colocar a Ascom num outro ministério. Então, agora não tô lembrando qual. o que aconteceu também? O cara da campanha, um dos líderes da campanha das mídias sociais, se não me engano, o Bolsonaro caiu fora da campanha, não ficou e tal. Então a questão da comunicação é bem engraçada mesmo. Então, assim, a gente fica aqui na expectativa de... Aí fica o Bebiano, não vou sair e tal. A expectativa que a gente tem é, em que o Bebiano saindo, pedindo Caia pra sair, atirando. caia atirando ou caia com alguma declaração aí que possa, enfim, comprometer mais estruturas. Ou ficando, né? O Mourão disse que ele tem força pra ficar, acho que ele se sustenta. E ficando, como é que vai Acho que ser? o Mourão que ele tem força pra ficar, significa que ele tem chantagem pra ficar, né? Pois é. E como é que vai ser isso, né? Um cara que claramente queimado perante a próprio público, né? Porque os bolsonaros fazem isso. E aí entra que a questão dos aliados que estão estranhando, segundo André Sadi. E aquela coisa do Eles têm cara isso. já começar a falar que o fulano é um socialista, fulano é um comunista. Porque assim, na real, esse povo aí, cara, eles gostam de acusar, entendeu? Sim, e uma não. hora vai acabar de acusar do outro lado, é natural que eles se acusem entre eles. E para manter o purismo, né, do nome Bolsonaro, qualquer aliado que, peidar mal cheiroso, não, sai daqui, vai embora. Só que isso na política aí, nosso Brizola, acho que era o Brizola, o Daniel pode me corrigir se estiver errado, já dizia, né, que a política ama a traição, mas odeia o traidor, né? Ou seja, eles se traem toda hora, mas quem traiu, meu amigo, vai rodar. Enfim, como disse o Caio hoje mais cedo no nosso conselho editorial, o Brasil virou o baile da maluquice. Não, o baile da maluquice e mais, né? Eu tenho dito isso no Twitter, tenho repetido, virou meu mantra. O Brasil virou o país do cinismo, né? Porque o Rodrigo Constantino, artífice aí da direita, enfim, pateta Cara, lá. um cara bancado por think tank americano pra ser um babaca profissional. É isso que ele é. E escreve muito E mais mal. bonito que a Scarlett Johansson. Escreve muito mal, inclusive. Ele falou lá, e quem diria que o Bolsonaro iria se aliar a um partido com socialistas ou de esquerda, com que fazem tramóias e tal. Ou seja, fez tramóia, é de esquerda. Então, esse tipo de narrativa que a gente vai ter que enfrentar, principalmente pro povão, né? Explicar isso pro povão vai ser complicado, porque a demonização do comunismo, como a gente vem falando,
É isso. Não é porque o Mauriase não é o Mauriase, e o lado o B Heitor. do Rio e o Heitor vão ser... E o Evolution, não é o Zamiliano. Não é o o problema. Zamiliano que vai ser. Aí daqui a pouco o Dória vai ser comunista, sei lá, esses caras Já aí, é, qualquer né? um O que... Macri virou comunista, gente. O Macri. Qualquer um que... Social-democrata. Qualquer um que venha contra qualquer coisa do governo vai virar comunista. Então, vamos ficar de olho aí. Só pra lembrar, pra terminar o bloco, se ninguém quiser falar mais nada, é bom lembrar que o Bebiano fez... Prendeu o Genuíno. E foi defendido pela Janaína Pascoal, a grande douta, professora da USP, inclusive, outro cargo que devia estar muito fácil nos 90, porque puta que pariu. O Genuíno foi condenado por isso, pelo mesmo crime. Só ter assinado o documento. Mesmo mais que a teoria do domínio funcional do fato, na interpretação do Joaquim Barbosa, condenou uma galera. Então, Bebiano, coloca a sua pantufa e vamos pra papuda e vamos pro round 5. Seguindo na onda de dramas que varre o Brasil, o incêndio no CT do Flamengo na semana passada, que matou 10 crianças, o país ainda saía do luto quando o jornalista Ricardo Boechat morreu em um terrível acidente de helicóptero, que as emissoras tiveram a aparente necessidade de mostrar a exaustão às câmeras de filmagem por um ganho jornalístico, na minha opinião, muito questionável. Somando-se as chuvas no Rio, o rompimento da barragem do Brumadinho e tudo mais, cara, o que está acontecendo? Eu falei outro dia... Além das explicações sobrenaturais que o Simas é ótimo em fazer? Destruíram o Igbá do Rio de Janeiro. O Simas diz que destruíram seria a oferenda, né? Algo que... Chutaram a macumba. Basicamente, que era o Maracanã. Eu acho excelente, inclusive. Eu não sou de nenhuma religião africana, mas acho... Mas explica muita coisa. Excelente. E eu estava conversando com uma amiga sobre isso. Eu acho que, assim, a gente precisa... Primeiro, sobre o caso do Flamengo, né? Eu e Daniel, que somos flamenguistas. Isso mexe com o meu psicológico até hoje. Inclusive, estão jogando agora Flamengo. Tá jogando agora Fla-Flu. Fla-Flu está acontecendo nesse momento. E eu acho que, assim, eu não sei como vai ser para eu entender o futebol agora. Para eu achar o que é gol, o que é perder, o que é ganhar. Né? Porque você vê crianças serem mortas, né? 10 crianças mortas sob a responsabilidade de um clube gigante como o Flamengo, e os pais terem que enterrar suas crianças com as bandeiras, a bandeira do Flamengo, com o hino do Flamengo. Com torcida organizada, bandeirão. Né? E isso me fez entender, o que eu já entendia, que o Flamengo não é o Diego, o Clube da Gávea lá, a estrutura bonitinha, ou o dirigente tal, nem mesmo, enfim, o treinador tal. O Flamengo é a coletividade, o Flamengo é aquilo mesmo. É você se reunir e se identificar com o outro pela cor do escudo que veste, pela cor da camisa que veste. E eu acho que isso vale para qualquer grande clube. Não, isso vale para qualquer... Isso fica bem claro, né? Não é um excepcionalismo. Não é. Embora a gente faça fanfarronice. Embora a gente seja o maior deles. Então, assim, isso é importante dizer, e aí também é importante, eu vou firmar meu ponto, eu acredito que o Daniel vá comigo nisso. Isso tem responsabilidade do Flamengo. Qual é o nível de culpa? A gente vai descobrir, né? As investigações vão dizer, a perícia vai dizer, mas eu de antemão posso partir de dois preceitos básicos que eu parto. Um é a falta de valorização à vida que tem no país inteiro. É uma sociedade que não valoriza a vida, que não valoriza a prevenção de acidentes. Então eu já posso partir do princípio que é muito fácil o Flamengo ter esquecido 1, 2, 3 ou 20 ferramentas de prevenção de incêndio e outros acidentes. Esse é um princípio. E o segundo princípio que eu parto é que não existe acidente que mata 10 pessoas, né? Um acidente, a gente pode de repente pensar que alguém escorrega e mata um e depois virou e matou 2. Não tem fatalidade, né? Que mata 10 pessoas não existe acidente. Então, assim, a gente precisa saber quem errou, aonde errou, procurar essa pessoa, saber quem puni-la das formas que for possível e cabível em lei. O Flamengo, enquanto instituição, CNPJ, o Flamengo da Gávea lá, ele vai sangrar, e ele vai precisar sangrar, não tem jeito, porque ele perdeu 10 crianças. Eu vi uma frase muito forte, e é verdade. Essas famílias deram 10 crianças para o Flamengo, e o Flamengo devolveu 10 corpos. Isso é grave. As pessoas que respondem pelo Flamengo atualmente, as anteriores, precisam responder esses crimes, né? Negligência. Essa negligência, né? Digamos assim. Então a gente não vou passar pano. Tenho tweetado bastante isso e tenho visto pessoas assim. O Flamengo não é a Vale. O Flamengo não é a Vale.
mas o Flamengo pertence a um meio que é o mesmo da Vale, que é o meio onde há o descaso, onde há a falta de atenção com a vida, que é o meio do capitalismo que a gente vive. Então, a gente precisa... Todos os acidentes têm uma coisa em comum, que é a grande vitória do livre mercado, né? Nada tinha alvará, tudo que não tem fiscalização, ou a fiscalização é mal feita e tal. Então, assim, o livre mercado é isso aí. Ainda tem nego isso. se fudendo toda hora, morrendo, porque nego é mesquinho com dinheiro. E outra dinheiro vale mais que tudo. E outra coisa, isso é uma mancha que fica pro clube que se recuperava administrativamente, tal da gestão lá, que tem sei lá quantas estrelas da Ernest Young. Acho que isso não é coincidência que aconteça. É triste que aconteça com um clube que estava melhorando a sua estrutura, talvez seja, uma das melhores estruturas, mas que ainda estava no rescaldo da vida que não valia nada, de colocar crianças em locais que não deveriam estar. Isso não é coincidência que tenha acontecido logo com o clube que passa por um momento de elitização, que passa por um momento de gestão neoliberal e de capital e todo esse discurso que a gente ouve. Não é coincidência. Talvez seja coincidência ter acontecido com o Flamengo nesse momento, que está se recuperando financeiramente. Mas essa gente entende muito de gestão financeira, de gestão de pessoas não. Assino embaixo do que o Caio e o Alciso falaram, o Caio sobre toda a questão do Flamengo, o Alciso sobre a questão do livre mercado. É isso aí, eu ia chegar nisso, de que todas essas tragédias são atravessadas por uma coisa em comum, né, que é a minimização de custo e maximização de lucro a todo custo. E no caso específico do Flamengo, do Ninho do Urubu, que é o centro de treinamento moderníssimo, inaugurou em novembro agora, tudo do bom e do melhor, etc, etc, etc. E essa parte que pegou fogo, seria desativada em breve, era a primeira estrutura do Ninho do Urubu que foi ficando. Onde os profissionais ficavam, não dormiam, mas ficavam. Era uma estrutura provisória que foi ficando. E esse foi ficando, tá dentro... Não, esse foi ficando, tá dentro dessa lógica. Deram uma melhorada por dentro, ficou bonitinho, que deve ter piorado porque tinha mais material inflamável e que, uma vez queimado, vira tóxico. Mas é dentro dessa lógica que o Caio falou. Por quê? A gente não se importa com a vida, porque não vale nada, porque não só eram os garotos, eram os moleques ali e tal, que poderiam vir a se tornar, um deles talvez se tornasse um profissional. Energia potencial, né? Energia potencial, não é realizada. Então, vai ficando porque ninguém se importa, porque a prefeitura não se preocupa em fiscalizar, o clube não se preocupa em ter o alvará, e como é um grande clube também não vai acontecer nada, e ninguém vai cobrar isso, ninguém nunca tinha pensado em cobrar, eu acho. Tanto que a multa chegava pra pernoite. Aí a multa chegava lá, as coisas chegavam lá. E se isso aconteceu no Flamengo, que hoje, além de ser o clube de maior torcida, mas hoje é o clube disparado com o maior potencial, com o maior poderio financeiro da cidade, imagina o Cardoso Moreira. Teve incêndio no Bangu também, né? Que foi na aeronáutica. Foi no Campos Afonso. Foi no Campos dos Afonso. É pior ainda, ou seja... FAB, da Força Aérea aí Brasileira. descobriram agora que a prefeitura não tem alvará. A prefeitura do Rio de Janeiro não tem alvará dos bombeiros. É porque, enfim, a gente... Daí fecharam Fecharam o concentração, Vasco, a concentração da base do Botafogo. Do Botafogo, mas o Fluminense também tá pra fechar. Não, aquilo ali, fecharam... do Botafogo tava... Eles fecharam as cabines de rádio e transformaram em casa. O Botafogo tava caótico. Então assim, só para as pessoas entenderem, que talvez as pessoas que não acompanham futebol, parece que os meninos ali, a partir da segunda-feira, não iriam ficar mais ali, porque o Flamengo melhorou a estrutura e tal. Só que ficou 10 anos aquilo ali, até um dia acontecer. E aí eu vou repetir algo que eu preciso dizer. Eu não sei exatamente onde o Flamengo errou, não sei dizer, mas alguma coisa aconteceu para perder 10 crianças, né? E isso para mim é fato. Inclusive precisa responder também senhora prefeitura, senhor corpo de bombeiros, precisa responder a empresa que fez o container, etc, etc. Mas morreram sob a bandeira do Flamengo. Agora eu queria que as pessoas entendessem também, não sei se tem ouvintes nossos, né, que de repente não conseguem captar. Quando eu falo do Flamengo, é isso, é a coletividade. Eu vou indicar um texto chamado Flamengo da Gente, não é o CNPJ. Não é só um CNPJ. Não é só o CNPJ. Flamengo da Gente não é só um CNPJ. Do podcast aqui da casa, Na Bancada, Som das Torcidas na Bancada, do Irlan Simões, que já veio aqui. Que não é flamenguista. Que não é rubro-negro, mas é rubro-negro baiano. Baiano e estudioso do tema de futebol enquanto mercado. E ele conseguiu escrever o que eu não consegui, né? Talvez pelo distanciamento e também muito pela competência que ele tem, porque ele é um estudioso do tema. Ele conseguiu definir exatamente o que eu penso, né? O Flamengo e o Vasco e o Fluminense, o Palmeiras e o Corinthians, etc., é a coletividade, é você se olhar e se reconhecer.
E eu não sei como é que vai ser, cara. Eu tenho falado muito isso é algo que mexeu comigo muito, que gosta de futebol. Eu não sei como é que vai ser, como é que eu vou entender o futebol a partir de agora, né? Eu não sei como é que eu vou entender o futebol. Eu fico imaginando o gol, tá, legal, ganhou. Sabe, talvez isso daqui a um tempo, né, passe, mas isso é uma marca muito, muito, muito profunda enquanto instituição do Flamengo e todos os torcedores do Flamengo, principalmente. Então, assim, a gente vai ter que começar a entender o que é o futebol, né? Será que o futebol não é isso, né? Não é até o Vasco ter entrado com a bandeira do Flamengo e tipo, o futebol é aquilo. Eles se entendem, são adversários, fazem parte de bondes diferentes, né? Um é Vasco, outro é Flamengo, mas o sentimento é o mesmo. Eles só compartilham com outro tipo de pessoas e tal. Então eu fiquei aqui. Ontem me emocionou muito também. Tem 2 elementos que contribuem para, por exemplo, o minuto de silêncio em homenagem a jogadores que eram do Flamengo ser respeitado num Vasco e Resende, como foi ontem, né? E de ter toda essa ação e de ter a comoção generalizada. Óbvio que com uma exceção idiota ou outra, mas de modo geral generalizada. O primeiro fato de serem garotos de 14, 15 anos. Sim. Né? Você fazer troça com morte de criança e que aparentemente não eram bandidos, né? Porque se fosse... Apesar de pobres, né? Se fossem traficantes, se fossem suspeitos de ser traficantes, seria outra história. Mas enfim, quando não tem nenhum indicativo, estavam ali dormindo, eram atletas e tal, causa a comoção generalizada. E outra coisa, pro torcedor de futebol, é que todo torcedor de futebol, uma vez na vida, teve o sonho de jogar no Maracanã lotado com a 10 do seu time. Então, isso é uma empatia imediata pro torcedor de futebol. Todos nós, que somos torcedores, sonhamos uma vez em estar no lugar deles. Porque, não exatamente no lugar deles, mas passar pelo que eles passavam para atingir o sonho. Eles chegaram mais perto desse sonho do que a grande maioria de nós. Então isso gera essa empatia imediata, pelo menos. E isso pra mim, né, eu acho que vai ao encontro aí. A gente falou do Boechat, o Boechat inclusive que a gente compartilhou, né, a gente discordava de muita coisa do Boechat, mas enfim, isso também não vem ao caso agora, né, uma morte muito trágica. Absolutamente estúpida. Estúpida. Ele assim, não é nem uma queda de helicóptero, né? O helicóptero conseguiu pousar. É uma tentativa de pouso e aí de emergência vem um carro, que é atropelado por um caminhão. Vem e bate. E assim, bem... Que o caminhão não tem culpa nenhuma, porque... Sim. Quando você espera que vai pousar um helicóptero na sua frente enfim. no Rodoanel? Não, assim... Mas eu acho que... Eu fiquei impressionado nessa história toda do Boechat, como é que a mídia, ela não consegue deixar de ser urubu nem com os seus, né, cara? Então, cara... mais ou menos. O que eu ganho vendo o vídeo do cara morrendo 20 vezes no replay? Eu acho que isso é muito complicado, porque eu acho que aí vai uma discussão muito grande, porque assim, as pessoas vão ver isso na rede social. Então... Foda-se. Não, eu tô pensando como um editor. Houve um mínimo de dignidade, mas ela durou 1 hora. Houve a dignidade de avisar. De esperar a família ser avisada. A Globo sabia, parece que a Globo as demais redes, os demais veículos... esperaram a Band. A Band dá, enfim. A Globo deu com 2 minutos. Acho que isso depois também, do... Acho que isso também não vem ao caso. Acho que isso é uma discussão ética que eu acho que também acrescenta pouco. Acho que a questão toda que a gente precisa saber... Acho que esperar a família saber o mínimo. Aí depois virou passeio. O helicóptero não podia fazer esse tipo de translado aí, esse táxi aéreo. Devia ser mais baratinho. Devia ser mais barato. Então, assim... todas essas causas, essas mortes no Brasil, estúpidas... E não é só no Brasil. Não é só no Brasil, não. Não é só mesmo, não. Mas o Brasil a gente gosta de... Nessas horas a gente tende a fazer o nosso vira-latismo, mas é bom lembrar que, sei lá, 1 ano e meio atrás... Cai coisa lá também. 1 ano e meio atrás, um prédio inteiro pegou fogo em Londres e as pessoas morreram sufocadas porque a decisão lá há 20 anos atrás, quando construíram um prédio, foi deixar ter revestimento inflamável na parada. Não é só no Brasil. Não é só um no Brasil mesmo. É que no Brasil a coisa é mais varziana. Mas não é só no Brasil mesmo, isso é óbvio. Na periferia do capitalismo. Exatamente. Então aqui é tudo ruim, é o que a gente estava falando, né? É o tudo ruim nu, né? É tudo ruim nu, né? E conforme você vai indo pra periferia, vai piorando. E aí eu queria fazer só uma reflexão pra gente, talvez, encerrar o bloco. Essas coisas que eu venho falando muita gente ligada à espiritualidade, eu vi várias explicações espirituais aí, de kardecismo, de religiões afros, etc., enfim, cada um com a sua. Isso tem explicação na sociedade, né? A gente está vivendo um momento, primeiro, de crise econômica. A gente não valoriza a vida de ninguém, porra. Exatamente. A gente está no primeiro momento de crise econômica, né? Crise econômica que significa corte de custos.
corte de custos significa menos gente para fiscalizar, menos dinheiro para ser aplicado em questões de segurança. Não era nem o caso do Flamengo, mas era o caso que da Vale, em Brumadinho, etc, etc. Parece que o Estado de Minas, toda a Secretaria de Meio Ambiente de Minas tinha, 35 fiscais pro Estado inteiro. Tem 900 municípios. Pequeno estado, tem pouca mina em Minas. Tem pouca mina. Tem pouca barragem. Então, assim, isso não é só a questão espiritual, né? Isso é uma transição da sociedade de desvalorizar a vida, de cortar custos e as pessoas ficam falando muito que depois que o Bolsonaro assumiu, né, uma nuvem negra no Brasil. Não é uma nuvem negra, gente. Isso aí foi a opção que boa parte, não a maioria, mas boa parte da população, o suficiente, optou, né? Essas pessoas, elas optam pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro, é que a gente sempre vem falando, não é o Bolsonaro que vai atirar, não é o Bolsonaro que vai destruir a barragem, não é o Bolsonaro que vai fazer chover. O Bolsonaro é a representação da desvalorização da vida humana, qualquer vida. E isso traz com ele esse tipo de coisa. Então, assim, Caio, a culpa dele por causa da chuva, a culpa dele por causa de Brumadinho. Não, mas ele representa esse tipo de coisa. Ele representa esse desprezo pela vida. O que o Bolsonaro representa é depois chega a entrevista do Crivella e fala assim, não, nós passamos no teste. Ele representa o espírito do tempo. O espírito do... Exatamente. Então, assim, isso aí não é... O Bolsonaro, por enquanto, não tem culpa de nada. Só que ele é a representação da opção que a sociedade brasileira fez de um tempo pra cá. Ele é o ápice, né, da coisa. E formalizou em outubro de 2018, que é a barbárie, que é a desvalorização da vida mesmo, né? Falei já 10 vezes, mas eu acho que é isso. Desvalorização da vida humana, que não vale nada. Então, assim, vale quando morre alguém por um suposto acidente, mas não vale o mesmo para pessoas que se renderam, mesmo bandidos, digamos assim, que se renderam e falam, não, eu quero viver, e vai lá e toma uma facada e um tiro. Então, assim, tem que valer, a vida tem que valer para todo mundo. Então, falando de coisas que as pessoas não valorizam no Brasil, vamos pro round 6. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem em seu currículo uma condenação em primeira instância por improbidade administrativa durante um processo de manejo de área de proteção ambiental quando era secretário de Dória. Mesmo do assim, Alckmin, era secretário do Alckmin. O bom roteirista estava preso no avião e no... Não, na verdade eu achei que fosse do Dória mesmo. Mas enfim, mesmo assim, teve a cara de pau de diminuir e chamar de irrelevante o ativista ambiental Chico Mendes. Pergunta aos panelistas. Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu vou mudar. Quantos gulags essa princesinha merece? Cara, eu queria falar sobre o Ricardo O Ricardo Salles, a gente falou sobre ele. O Ricardo Teve Roda Viva com ele, lamentável. O Ricardo Salles, onde ele falou a besteira que falou. O Ricardo Salles, a gente falou sobre ele na campanha, ele foi candidato a deputado federal. Com a arminha, com a balinha, né? Acho era o 30-30. 30-08. E a arminha, etc. Ele que já aparentemente um calibre de munição. Ele é do Partido Novo, né? Que, de novo, só tem o nome. Ocupa ministério, mas não está no governo. Quando ele foi secretário do Alckmin, ele era do PP, que é o partido do Maluf. Ou seja, secretário do PSDB, que era do PP e que está no Novo com o Bolsonaro, né? Então, realmente, o Novo, enfim. Eu acho que é importante isso também, porque eu tinha esquecido que o Novo estava no ministério. Eu tinha esquecido Tem ministério, mas não está no governo. Na verdade, o Partido Novo é uma indicação técnica. Não, e ele se saiu, né? Perguntaram para ele, já leu algum livro de coisa parece ambiental? Que tem coisa... Já li vários livros. Qual? Vários livros. Vários manuais técnicos. Parece que o Ricardo Salles, eles falaram que não compactuavam com um monte de coisa na época da campanha. Acho que ele já é um cara meio que tipo assim, ele tá deixando a gente de calça riada. Mas é interessante, porque o Partido Novo tava passando aí, né? Apesar do dono de loja lá do... Como é que é o nome? Zema. Do Zema. Eu trabalho com loja. Do Zema em Minas, ser uma réplica lá do bolsonarismo, entre tantos outros. A gente tava passando meio incólume, né? O Partido Novo parecendo que não, o Partido Novo tá aí. O Partido Novo é um partido dessa galera aí, né? Com as diferenças lá. Inclusive, da pauta apresentou projeto de lei para aumentar a verba de gabinete? Que coisa, né? Apresentou o projeto ou votou a favor? Votou a favor. Votou a favor. Tá. Eles apresentaram o projeto para acabar com o fundo partidário. Aqui na LERJ, votaram a favor. Que coisa, é o novo. Enfim, entre outras coisas, enfim. É interessante. O Ricardo Salles era um cara que aí estava no ranking das ministeriais de merdas, né? Que são muitas.
Ele era um cara que tava quieto. Tava batendo top 10. Tava agora, e agora já tá batendo aí no topo do ranking. Tipo, você ficar de olho, porque a pauta ambiental é uma pauta... A gente até tá devendo, né? A gente queria trazer um convidado. A Sabrina podia vir, mas ela tá no Rio. Tá por aí pro Rio, tá pra vir pro Rio, mas ela não me disse ainda quando. Ela botou lá pra gente. E é bom lembrar que, inclusive, o relevante Chico Mendes, ele dá nome a um dos O Instituto ICMBio. Esse Com qual ICMBio ele é Instituto Chico Mendes. CM é de Chico Mendes. CM é de Chico Mendes, né? Que é um instituto governamental. Ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Ministério do Meio Ambiente. E, enfim, foi muito infeliz, obviamente. Já começam a rolar no submundo, na Deep WhatsApp, né? No submundo do WhatsApp, as fake news do Chico Mendes, né? No Deep Zap. Ele era um petista do Ele era um petista, que ele invadia Petista a ele terra. era, mas era petista em 88, né? Que é outra... Enfim. Outro contexto. Que ele invadia a terra. Mas ele, tipo, isso é importante porque vai aparecer no grupo de família de Ele é alguém, de petista algum mesmo. ouvinte. Ele era petista mesmo. Mas é que ele Não era... é um que nada ele de errado, seria, não é crime, bom que ele lembrar. seria um poceiro, né? E que o coitadinho da família Derli lá, do João Derli, que era filho acho que era o Darcy, e que era filho do João, sei lá. E que foi o filho... Tem parentesco com o judoca? Não. E aí ele matou... Derleiro, no caso, era nome próprio. E aí matou o Chico Mendes, o filho de um fazendeiro, a mando do pai. Foi organizado por aquela família lá. E que aí, na fake news aí, que o Caio até repassou pra gente, o Chico Mendes era um poceiro que estava invadindo fazendas e eles, coitadinhos, ficaram com medo de terem a fazenda invadida, desesperados, mataram o bandido Chico assim. Mendes, com violenta emoção. Foi susto, medo e violenta emoção. Violenta emoção, E, na verdade, isso aí é o contrário. O Chico Mendes liderava um grupo de seringueiros, um sindicato de seringueiros. É bom lembrar que, tipo, nessa época a borracha não dava um centavo. Darli Alves. Eram Isso, pessoas, Darli. eram pessoas Darli miseráveis. Alves. O seringueiro Mas tem o não- João Alves, eu acho que era. Ah, tá. O Darli Alves, tá? O João Derli é o do judô. Então, não, mas era o Darli Alves e o pai dele, acho que é o João Derli. O João Alves. Darli. Não Derli. Enfim. Mas, enfim, é bom lembrar que seringueiro nos anos 70 e 80 já era um bando de miserável. Não era Sim, gente subsistência. Darli e Darcy. Darcy, isso. Enfim, era subsistência e como é que é? Seringueiro, que o Chico Mendes representava, e que ele era um cara do extrativismo da floresta típico. Ele vai para dentro da floresta... Fica lá tirando leite do pau, como diria o Cacete do Planeta. Exatamente. Vai lá, os risquinhos, tira o látex e revendia preço de banana, porque era... E já inventaram o sintético? Já tinha inventado sintético, de qualidade superior, e não tinha escala, não tinha transporte, e por aí vai. O Darcy e o Darcy lá, que eram poceiros que iam avançando, floresta adentro, para derrubar a mata e colocar gado. Né? Colocar gado foi um cacófano. Cacófano. Cuidado com o cacófano. E para criar a fronteira agrícola. expandir a fronteira agropecuária. Então, e isso acabava, obviamente, com a fonte de renda dos seringueiros. E o Chico Mendes, ele tinha ganhado alguma proeminência como presidente do sindicato e conseguiu, de alguma forma, aparecer para o exterior e chegou a ganhar um prêmio da ONU. Em 86 ou 7. Foi quando começou a vir essa coisa Exatamente. do E aí, ambiental, do o Sting ambientalismo. adotou o índio o Cacique lá. Jurão. Alguns anos depois teve a Eco 92. Isso. Então, é bom Então- lembrar que o Brasil sempre teve no cerne das questões ambientais. Sim. E tal. Cada Amazônia, Pantanal. E ao ganhar esse prêmio da ONU, né, o Chico Mendes atraiu grande atenção. O país vira-latista como o Brasil adora dar no New York Times, né? Se deu no New York Times, aí Agora presta. ficou importante e tal. E isso gerou alguma pressão, até internacional, sobre o governo brasileiro, de agir contra esses poceiros que derrubavam a árvore, acabavam com o modo de vida das pessoas e ameaçava fisicamente. Então nessa, os caras resolveram matar o Chico Mendes para acabar com essa palhaçada. Resolveram o problema. Resolveram o problema. Ao jeito brasileiro. Em 88. E como eu vi também pelas redes sociais... 88. Fez 30 anos ano passado. E como eu vi pelas redes sociais esse dia, que o Ricardo Salles ele disse que o Chico Mendes era irrelevante, né? É irrelevante quem foi o Chico Mendes. Se o Chico Mendes fosse relevante mesmo, ele estava vivo. É verdade. É verdade. Acho que isso Resume. define, É um bom resumo, define o bloco. Acho que assim, é engraçado ver certas coisas, né? Como o Brasil regrediu, né? A pauta Mas acho que ambiental, por Mas acho que exemplo. existe um esforço consciente dessa gente tentar reescrever a história.
Não, então, a gente tá vivendo... Eu tô até pra escrever um texto sobre isso, um texto, né, menos... Uma técnica stalinista, olha só. Tá um revisionismo, cara, bizarro, que tá tudo passando, né, desde da escravidão, né, ao Bolsonaro ao dizer que Portugal nunca pisou na África. O pessoal de Angola e Moçambique sabe bem. E até esse tipo de coisa, declaração de Chico Mendes, e aí questão de datas, né? O Kim Kataguiri dizer que o Marx viveu a Primeira Guerra. O Marx viveu na Primeira Guerra e o Marx se repreendeu do que escreveu na Primeira Guerra. Mesmo o Marx influenciou Bolívar aos 12 anos de idade. E Lenin, 40 anos de nascer, também influenciou Bolívar. E aí é engraçado. E é legal que nessa... Desculpa. Não, mas é isso. Mas que nessa mesma entrevista, a professora também da USP, de Direito Internacional, ela teve a ousadia... Ela ainda insinuou que o Bolívar estava lutando pelo lado errado, que devia estar lutando pelos espanhóis para libertar a América dos espanhóis. Parabéns pelo raciocínio lógico também. Se levar em consideração que quem libertou... O Brasil, quem proclamou a independência do Brasil foi alguém vinculado à monarquia também, né? Enfim, talvez nessa lógica. Talvez seja isso. E aí é essa onda de revisionismo, e agora sobrou no Chico Mendes. O que é engraçado, porque tá chegando perto, né? Então, ou seja, já tá um revisionismo, começaram com Portugal na colonização, e já tá... pela escravidão, já passou pelo já tem toda aquela coisa... Revolução Francesa, Revolução Russa... tem os monarquistas, né, que fazem a fanfic do Dom Pedro II, que é uma fanfic louca, né, que na verdade... Pegam o Dante afetado que morava na Europa e cagava o Brasil como um grande líder do Brasil. Caralho, o Brasil era foda. O Brasil, porra, foda pra caralho. E aí estão chegando, né? Ou seja, já estão reescrevendo a história de alguém da década de 80, né? Então... Em 85 teve um golpe parlamentar que derrubou o governo militar. Daqui a pouco eles vão... Caralho. Tirou os generais do... Não dá ideia. Eu acho que o próximo passo, na verdade, é o Collor. É isso que eu ia falar, vamos reescrever o Collor. Parece que é o Collor. E aí, daqui a pouco, sei lá, vão falar que em 94 o Romário não jogou nada. O Collor foi O Romário não é senador? né? É senador. Então, mas aí ele vai que o Romário erra lá uma votação qualquer, nego vai falar o Romário não jogou nada. Tal. Bom era o Parreira. Bom era, quem ganhou era o Raí. Quem ganhou aquele título lá foi o Zinho e tal. Sei lá, né? A gente tá vivendo um revisionismo muito bizarro e a gente precisa ficar de olho nisso, porque vai ter trabalho. Hoje eu vi o Aiden... Mas tá tendo do Romário, porque agora o Neymar é o maior jogador pós-Pelé no Brasil. Verdade. Então tá tendo do Romário também já. Do Romário, do Zico, do Ronaldo. Do Ronaldinho. Tem um monte. É complicado. Eu li o Aiden, jornalista, Aiden André Mota, no Twitter hoje, ele dizendo que ele acha que ele não vai ver um Brasil minimamente evoluído. Ele tem 54 anos, se eu não me engano, ele falou. Aí ele, cara, eu acho que eu não vou ver, acabou. Assim, tudo que eu acreditava num país que poderia construir, mesmo que não estivesse construindo ainda, mas que poderia, eu não vou ver mais. E aí ele falou para um outro jornalista, que eu não lembro nem quem foi, que ele interagiu. Acho que o jornalista é um pouco mais novo, deve ter uns 30 e pouco, 40. Ele, eu acho que nem você vai ver mais. E é o que vem me preocupando. Eu acho que sim. A gente conseguiu viver um país minimamente democrático, principalmente da gente da classe média, que, cara, não sei se nossos filhos vão conseguir ver, os filhos agora da galera. É meio preocupante, porque a destruição total da cultura, da intelectualidade, da identidade, tudo. Então, assim, pra gente ficar de olho, a gente vai ter trabalho. Essa gente que fala na teoria da conspiração do marxismo cultural, que estão querendo reescrever... Eles estão fazendo exatamente isso. Exatamente, cara. Eles estão pegando os símbolos nacionais e jogando todos no lixo. Eu acho que a gente vai ter muito trabalho. Pra tentar valorizar símbolos lamentáveis da nossa história. A gente que tem... Sabe? É um conjunto de pessoas que acham que o Ustra valeu mais do que o Chico Mendes. A gente que tem... Sim, o livro de cabeceira do presidente é o Ustra, né? Dá pra ver que ele não lê nada. Lê errado. Livro de cabeceira porque ele deve ser grosso, aí você coloca um copo d'água em cima, não vaza pra não mancha, entendeu? Porque ele não deve saber ler. Não deve ler. Então, assim, a gente que tem microfone, né, nós três aqui e outros podcasts, principalmente, alternativos e canais de YouTube, a gente vai ter que ter um cuidado muito grande em fazer essa história ser lida como ela deve ser. E lembrar que os campos progressistas, os ativistas, eles só são vistos assim, como às vezes até como quase heróis, alguns realmente foram, porque o sistema é exatamente contra ele, né? Então, assim, e aí quando eles viram a causa, eles viram o sistema, a gente vai ter que falar para eles, mas então o sistema estava bom, é isso? É meio complicado,
meio complexo. Só pra fechar com esse negócio que o Alciso falou de tomarem pra si os símbolos nacionais, né, e tal. Pedro, que não é o Campos, conhecido meu, postou hoje no Facebook, o seu partido não é o Brasil é um país, o seu partido é o PSL. Esse claro, aí enrolado com laranja de 400 mil. Isso agora vai ficar mais fácil de ser visto, né? Porque, enfim, os caras estão com a caneta. Partido e aí do vem laranja, né? PSL. E aí tem o bônus de estar com a caneta e fazer um monte de cagada, mas vai ter o ônus também, né? Eles vão agora, tem partido, tem uma estrutura, vocês têm esquemas aí e tal, enfim. Aí a gente vai ter. E o nosso papel aqui, enquanto mídia alternativa, é mostrar meio. Não, agora, nosso papel é passar régua nesse programa e pegar um belo litrão de cerveja de trigo e comer uma salsicha de vitela. Ah, sim. Então, Eu pensei em um Asban. Comentários finais, Daniel? Queria mandar um abraço pro Alexandre e pra Gal. O breve período que eu estive no Rio de Janeiro entre um programa e outro, estive num evento de um amigo em comum, o Johansson, artista que estava exibindo e expondo e vendendo seus belos desenhos lá em Copacabana, e encontrei o Alexandre e a Gal, um casal que, na verdade, o Alexandre é ouvinte, e ele fica tentando convencer, ele é ouvinte de podcasts em geral, gosta muito do Lado B do Rio, e fica tentando convencer a companheira dele a ouvir podcast também, e parece que o Lado B ela achou legalzinho. Então fica um abraço pros dois. Inclusive agradecemos aí a Anne e a Luísa pela compreensão da rotina brutal de Daniel Soares nesse Fora as 40 horas, levando mimos pra fora as 40 horas semanais de bater ponto, né? A gente se vira como pode. Caio? Bem, agradecer novamente a audiência de vocês, né? A interação, tem crescido bastante a interação lá no Twitter, lá no Instagram, o pessoal procurando a gente. Acho que a gente ficou muito tempo fora, né? E aí eu vi o Paulo Júnior falar sobre isso no meu time de botão, e é verdade, né? As pessoas sentem falta mesmo, né? Elas consomem de fato a gente. E outra coisa, quanto mais tempo a gente ficou fora do ar, melhor a gente ficou. Sim, não, a galera ficou louca e tal. Aliás, pedi desculpa, né? Teve um ouvinte, não lembro o nome dele, eu acho que é um ouvinte recente, mandou um e-mail pra gente, reclamando dos atropelamentos e do tom de voz. E aí eu tuitei lá no Lado B sobre isso. Você vê que sem o Fagner a coisa flui muito melhor. Já começa por aí. Mas é engraçado que ele reclama que ele é interrompido, né? Em contrapartida, a gente sabe que ele é a estrela do programa. Ele é o possesso. Ele, obviamente, tem a cadeira dele, tá aqui, vaga. E pra ele. Mas assim, a gente, obviamente, tô falando brincando, né? Todo mundo se interrompe, todo mundo grita e tal. A gente tem essa característica de ser uma mesa de bar. As pessoas acham que a gente tá aqui na mesa de bar bebendo. Não estamos, não fazemos o programa bebendo. Hoje eu até tomei um chopp. Raramente a gente bebe antes. Raramente tem bebido depois, inclusive, né? A gente tá devendo isso. Mas é isso, a gente quer fazer o programa assim. O pessoal diz que sente próximo. A gente quer isso, que vocês conversem com a gente aí do outro lado. E pra gente é importante isso. Só que às vezes a gente se empolga, né? E no último programa a gente ficou muito tempo sem fazer, sem convidado, né? Sem alguém com uma voz pra gente ouvir. A gente realmente acabou se atropelando, mas, enfim, alguns ouvidos já estão mais acostumados, já sabem quem tá gritando, quem fala. Teve um cara que falou lá, o Daniel lá, às vezes pontua umas paradas 1 minuto depois e tal. É isso mesmo, então o cara já conhece, reconhece. Gente, mas muita gente que tá chegando agora. Fora do programa também. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gente conversa assim sem microfone também. Não, é pior sem microfone. É a gritaria desenfreada. O microfone é algum pudor. E eu achava que eu falava alto pra cacete. Depois que eu conheci Fagner, Alciso e Daniel, eu acho que eu falo baixo. Porque eu chego. Tão alto. Fala assim. Eu vou filmar qualquer dia pra mostrar pra vocês. Então é isso, agradecer, dizer que eu tô aqui com a camisa da Veste Esquerda, um jabazinho aqui, mais uma camisa que eu comprei da Veste Esquerda da Marielle, né? Mais uma camisa que eu vou twittar aí, vou colocar pra vocês, já, né? Bem legal da Veste Esquerda, a gente vai fazer o jabazinho daqui a pouco. Pra lembrar, né? 11 meses, exatamente, agora dia 14 de fevereiro, 11 meses sem esclarecimentos, né? Sem a Marielle e sem esclarecimentos, né? Fica tudo muito vago, estão combatendo a milícia aí, hoje teve uma operação... 4 milhões de reais 4 milhões e tal, mas e aí? Quem é esse miliciano? O que é? Quem é esse 4 milhões? Quem tá por trás dele? E principalmente, né? Quem mandou matar e quem matou Marielle Franco e Anderson Gomes, 11 meses aí sem resposta. Então a Marielle vai estar sempre presente, a gente vai sempre falar da Marielle aqui nesse programa e espero que vocês façam o mesmo também. E pro cretino que tentar equalizar isso com a facada que o Adélio deu no Bolsonaro, nós sabemos inclusive o nome do agressor, que mostra diametralmente a diferença. Que a Polícia Federal concluiu que... Existe um inquérito concluído sobre o assunto, e as pessoas dizem, e o Bolsonaro? Eu recomendo que vocês usem falas
do pistoleiro chamado Papaco e respondam assim: aposto que não foi o cu de sua mãe. E outra coisa, a gente já falou sobre isso, mas esse é muito simples, né? O Adélio não queria matar ninguém com uma facada. Eu nunca vi ninguém querer matar alguém com uma facada, né? Vai normalmente dar algumas, né? Ele queria. Não acho que não, eu acho que ele queria só, enfim. Mas, enfim, o Adélio tá aí, tá preso, se fudeu. É um caso completamente diferente. Não façam falsa simetria. E a própria direita tem dificuldade de inventar uma teoria da conspiração, porque afinal tem um inquérito policial instruído pela Polícia Federal. E a Polícia Federal é a sagrada instituição mais sagrada. E agora está sob comando deles, inclusive. Então já era para descobrir. Então é isso, um bom momento a todos. Só para eu falar algumas coisas antes de fazer o jabá, eu queria recomendar a todos que ouvissem o Vira Casaca dessa semana, que entra em muito mais detalhe que nós entramos nesse ou no outro programa, sobre a questão da proposta do Sérgio Moro para destruir o direito penal e processual penal brasileiro. Eu recomendo que vocês ouçam. Eles entraram em muito mais detalhes, mas poderiam ter falado por mais 2 horas de tanta aberração que tem naquele negócio horrível. E também todo o apoio ao apresentador Felipe Abal aí, que foi vergonhosamente plagiado pela Super Interessante. O cara faz um doutorado, faz uma puta pesquisa, e o repórter vai lá e fala: não, foi eu que fiz. E só para registrar novamente, acho que eu cheguei a falar isso no programa, a gente não tem feito, a gente vai voltar a trazer convidados, mas como a gente está itinerante... Semana que vem tá garantido. A gente está meio itinerante, a gente não escolheu 1 ou 2 estúdios para ficar sempre e tal, os horários nem sempre batem, então a gente está sem... Semana passada a gente estava no Caribe, hoje a gente está na Europa, no norte da Europa. Não é simples, então assim, a gente vai trazer, vai voltar o lado B como a gente gosta de fazer e como a gente quer fazer e como vocês gostam também, que é com convidados abalizados e não nós falando besteira. Pois é, esse é o lado B número 90. Lembrando agora que o lado B veste esquerda. 10% de desconto nas compras no site, utilizando o código promocional Lado B. Você pode ver nossos programas no Spotify, no seu tocador de podcast celular favorito, ou assinando o feed no site da Central 3. Falando na Central 3, dá um dinheirinho pra ela. Vai lá, apoia.se/Central 3 e apoie e colabore para manter a qualidade, a independência e a minha passagem de executiva. O Lado B do Rio está também no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Só que no Instagram é Lado B do RJ. Nosso site, ladobdorio.com.br, volta e meia pinga alguma coisa. O vídeos do YouTube vai começar a ter a série, só que eu bati cabeça com o editor porque eu esqueci de mandar um pedaço do vídeo. E ele vai ter que fazer tudo de novo. Desculpa. Tá? Então, até semana que vem com mais um Lado B do Rio. Aonde? Qual país? Não sei. Talvez seja no Brasil. Mas abraço a todos e até lá, que o convidado promete. O homem destruir o que hoje encanta Sapucaí. Quanta maldade é ver o homem destruir o que hoje encanta a Sapucaí. Amazônia, que verde canta tudo, fauna tão linda, um verdadeiro festival de cor. Chico foi o mensageiro em defesa da floresta. Terra rica em frutos e pesca. Chico foi o mensageiro em defesa da floresta. Os invasores, os invasores.